estamos aqui com mais um mega episódio no nosso Se Liga Gestor. Como sempre, gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade de vida, de estarmos aqui aprendendo, compartilhando ideias. E como sempre, vocês já estão acostumados, estou aqui com a galera peso pesado. Digamos que é Cristiano Ronaldo e Lionel Messi da área da consultoria. Eu estou aqui com duas feras, duas pessoas que são referência naquilo que elas fazem, naquilo que elas entregam, que realmente não são apenas consultores de beira de mesa que ficam com conversinha e gravando vídeo na internet. Eles são caras que geram resultado, causam transformação onde chegam e, o que é melhor, impactam a vida das pessoas. Sem muitas delongas, estou aqui com o Diego Marinho, que é estrategista na área de Lean, é o cara que é o rosto, a figura, a marca do WCM hoje no nosso país. E estou também aqui com o Wilker Moraes, que é estrategista e especialista na área de inteligência de negócios, na área de comunicação. Eles vão se apresentar melhor, vão dizer o que eles fazem, qual a formação deles, qual a habilidade deles, né? Daqui a pouco eu vou passar a palavra para eles. E você que ainda não segue o nosso canal, vai lá, se inscreve, não fica moscando, não perde tempo, deixa de ser besta. Você está perdendo conteúdo aqui importante, você está deixando de aprender com pessoas que agregam valor, que fazem a diferença. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda vez que nós subirmos um episódio novo, você já vai estar ciente do que está acontecendo e das novidades que estamos postando. Mas vamos lá. Meu amigo Wilker Moraes, é uma honra ter você aqui com a gente. É um cara que faz parte da nova geração de network que Deus ele tem me proporcionado, né? Um cara que chegou aí para me ensinar, é um cara que tem compartilhado muitas ideias, né? Como sempre, quem me conhece já deve imaginar, Emerson já deve estar aí projetando negócio com esse cara, com certeza, né? Porque a vida ela se constrói dessa forma. Então, Wilker, se apresenta aí para a galera, fala o que tu faz, fala a tua área, a tua formação, fica super à vontade e mais uma vez seja bem-vindo. Tá, obrigado, Emerson. Trocar experiência, né, Diego e Emerson, hoje. Emerson é melhor do que eu, viu, no que ele faz, mas vamos embora. Emerson e Diego são bem melhores do que eu nas suas áreas, mas vamos lá. Senhores, eu começo minha trajetória na escola técnica, fui aluno da escola técnica, né, e depois da escola técnica eu fui aluno da Poli, de engenharia, e depois eu fui aluno da faculdade de marketing e depois eu me consolidei como engenheiro de produção. Tenho aí uma vasta experiência e uma vivência de prestação de serviço em 5 SEBRAES, em 5 estados diferentes. Fui instrutor do IEL, então já dei muitos cursos pelo IEL, pela Casa da Indústria, e sempre trabalhando em consultoria, sempre trabalhando com inteligência de mercado, com pesquisa de mercado, com relacionamento do cliente com a marca. Aí teria várias empresas como Boticário, como HP, como Coca-Cola, como Vitarella, a ASA, com todas as suas marcas, né? Que a ASA é um guarda-chuva, então a ASA é responsável pela BenTV, pela Palmeiron, pela Vitamilho, pela Pompom e outras marcas que a gente vem trabalhando aí ao longo desse tempo aí de vida. E fora área educacional, área de tecnologia. Já prestei serviço para o César, na época que a gente montou lá o projeto que o pessoal do César trouxe lá do Vale do Silício, a ideia da gente ter a oficina, né? Então, todos os projetos vinham para a oficina, e na oficina a gente fazia os testes técnicos e fazia os testes mercadológicos, para saber se aquele produto tinha adesão ou não para o mercado brasileiro, e a gente participou de todos esses projetos. Então, são 25 anos de experiência na área de inteligência de mercado. Não que eu seja velho, foi que eu comecei muito novo. Mas são 25 anos aí de experiência, trabalhando, trocando muitas ideias e testando muita coisa e validando muita metodologia também. Esse é o Wilker. Cara, e de noite vira Power Ranger também? Como é essa pegada aí? É só consultor mesmo, né? Só a consultoria já me consome. Não, aí tem os grupos de network e tem as coisas que você tem que fazer na vida, né? Que lhe dá prazer. Aí tem os hobbies, né? Costumo dizer que eu sou um aprendiz de judoca, então adoro judô. Estou com um desafio agora do violino. E você vai fazendo as coisas aí na vida. Gosto de cozinhar, gosto de ler, gosto de assistir filme. São coisas que a gente vai fazendo para se complementar como ser humano, né?
Ele não quis falar, pessoal, porque ele não pode revelar a identidade, mas é Batman, Power Ranger, alguma coisa aí de noite, eu tenho certeza. E aí temos Diego Marinho, que está aqui também conosco. Em alguns episódios já tive o prazer de citar várias vezes o nome dele. Está aqui o homem, trouxe para vocês conhecerem. Esse cara que faz parte de uma das maiores viradas de chave da minha vida profissional e pessoal. É mais uma pessoa importante que Deus colocou na minha vida. Já estamos aí há quase 8 anos, né, Diego, juntos. A Cronos não existia, a gente fez parte de todo esse processo junto e hoje, graças a Deus, Deus tem estreitado os nossos laços, estamos aí projetando grandes outras possibilidades. O Wilker chegou também para somar junto com a gente aí nessa trajetória, mas deixa o homem se apresentar. Tá com o topetinho aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Ele trabalha com o Tássio, que alguns episódios atrás também esteve conosco. Então, assim, o único na Cronos hoje que não tem topetinho sou eu, né? Como vocês veem. Diego, fica super à vontade, se apresenta aí, pessoal, fala a tua formação, o que tu faz, o que tu é. É simplesmente apenas o cara que está entre os 50 maiores influencers do LinkedIn na área de gestão de projetos no mundo. Não é só isso. Fica à vontade, Diego. Cara, muito obrigado de estar aqui nesse teu projeto. Fico muito feliz. Pegamos essa oportunidade de vir para o Recife e fazer essa imersão dentro desse projeto incrível, né? Então, obrigado aí pela presença não, pelo convite de estar aqui. E minha história ela se divide em 2 partes, né? Antes da Fiat e depois da Fiat. Então, antes da Fiat eu me formei na área de tecnologia da informação, trabalhei numa empresa que praticava algumas ferramentas Lean, treinei pessoas, desenvolvi pessoas dentro dessa empresa e fui trabalhando e produzindo e fazendo aí minhas atividades. Sempre gostei muito de crescer, de mandar em pessoas, né? Então, sempre procurei crescer nas empresas que eu estava trabalhando. E aí, fiz o meu intercâmbio, né? Eu sempre falo disso, né? Que foi uma virada de chave também na minha vida. Quando eu voltei, trabalhei na Fiat. Lá aprendi o WCM. E através do WCM tive muitos projetos, aí entrou a história da engenharia da produção, as várias especializações que eu fiz, tá? Em projetos, em Lean Manufacturing, em WCM e também engenharia da produção. Acabei me formando aí em algumas coisas para poder complementar o meu currículo. Em 2019, tive a oportunidade de sair da empresa e foi no momento que a gente se conheceu, né? Acho que foi em 2019 ou 2018, nós nos conhecemos. E estava dando treinamento de WCM aqui no Recife e surgiu a oportunidade de trabalhar com consultoria. Então, o pessoal pergunta, né? Essa virada de chave, eu quero virar consultor, eu quero trabalhar com consultoria. Eu falo que na minha vida caiu de paraquedas, deu muito certo, né? Tá dando certo, né? Eu não falo que deu certo é quando a gente finalizou a carreira e fala, cara, deu certo, né? Então, estamos fazendo acontecer, estamos trabalhando muito forte. Nesse meio período, a gente montou o WCM Descomplicado, que é uma página que tem também aqui no YouTube. Então, através dessa página, através de vídeos, aulas, a gente foi crescendo, foi ficando conhecido. Trabalho muito forte no LinkedIn, né, para me tornar uma autoridade, trazendo material relevante, falando sobre ferramentas, metodologias, coisas que trazem resultados dentro da empresa. E através da Cronos a gente conseguiu gerar muito material, né? Temos muitos bons resultados dentro dos nossos clientes. Hoje a Cronos ela não está no tamanho das grandes consultorias que existem no mercado brasileiro e mundial, mas com certeza a gente já é muito lembrado. Então, isso eu sei porque através de várias concessões ou várias tentativas de entrada em clientes, o pessoal fala que a gente está pau a pau aí com grandes consultorias e para nós é um orgulho, porque temos apenas aí, depois da pandemia, 4 anos, né, de verdade. empresa. E a gente conseguiu ter uma cartela boa de clientes, graças a Deus o time está crescendo, está evoluindo. E o Diego Marinho é um cara que gosta de executar coisas. Eu sempre falo que eu não sou muito fora da curva, mas eu executo muita coisa e gosto de terminar as coisas que eu executo. Então, se eu começo um projeto, eu vou nesse projeto e todos os projetos que eu comecei há pouco mais de 4 anos, eu tenho seguido eles. Então, esse é um pouco da minha trajetória. É uma honra ter você aqui, Diego. Tinha essa dívida, né? E graças a Deus deu certo. Já abro um parêntese aqui, você que está nos acompanhando, você que é empreendedor, que é daqui de Pernambuco, essas 2 feras vão estar no dia 25 de outubro conosco no CEMEG, na 5ª edição do CEMEG, que promete. Vamos estar com o Diego Marinho, com o Wilker Moraes, com Giliane Santos, Camila Trigueiro,
Também vou estar contribuindo um pouco lá no evento, em que estaremos abordando especificamente linhas de conteúdos voltadas para liderança estratégica e comunicação tática. Então, você que é microempreendedor, você que é gestor, você que é líder, que não consegue se comunicar bem com a tua equipe, com os teus clientes, com o mercado, com a tua liderança, essa é a oportunidade que você precisa e não pode deixar passar. Então, dia 25 de outubro. Mas como eu faço para me inscrever? É simples, vai lá no meu Instagram, @prof.ejanjos, clica no link da bio, vai lá também no Instagram do CEMEG, clica no link da bio, liberamos lá um desconto exclusivo, com quantidade limitada, com preço diferenciado. Então, não perca tempo, vai lá e garante a tua participação, porque esses caras aqui, junto com nossas outras duas empreendedoras, vão estar lá brilhantando o nosso evento, trazendo direcionamento que você muitas vezes está precisando para fazer a virada de chave dentro do teu negócio ou com a tua equipe. Então, vamos lá. Como sempre, trazemos aí algumas perguntas, né? Colocamos ali a disponibilidade de caixinhas de perguntas para estar ouvindo as dores das pessoas que nos acompanham. E a primeira pergunta ela começa com o Diego Marinho. Diego, quais são os principais equívocos que as empresas cometem ao tentar implementar metodologias Lean? Primeiro equívoco é não contratar a Cronos. Gostei. E eu concordo. É o primeiro equívoco. Se liga, gestor. Eu concordo. Brincadeiras à parte, implementar metodologias dentro da indústria é um desafio, porque estamos falando de cultura organizacional. Boa vontade a gente encontra muito dentro das empresas. Tem muita gente querendo desenvolver as empresas, crescer a empresa, sustentabilizar elas. E isso é uma realidade dentro do mercado e a gente sabe disso. Mas a gente entende também que boa vontade ela não leva a pessoa ao objetivo, apenas só boa vontade. Tem que ter a boa vontade também de fazer as coisas. Mas a estrutura e a estratégia de implementação é onde que a maioria das empresas falham. Existe uma diferença entre artefato e a essência. Infelizmente, quando a gente quer implementar alguma coisa, né, as empresas querem implementar, eles focam muito no artefato. E o artefato, na metodologia, são as ferramentas. Vamos começar implementando um 5S, depois a gente vai implementar um balanceamento operacional, depois a gente vai treinar a liderança. Isso são os artefatos que vão acontecendo durante a jornada. A essência de entender realmente a realidade da empresa, e você sabe tão bem quanto eu, né? A gente tem clientes de pensamentos diferentes, de formas diferentes, que você fica imaginando, cara, se a metodologia ela é tão prática, ela funciona de uma forma tão clara, por que as pessoas ainda falham com isso? A mesma coisa, eu dou muito exemplo de coisas do dia a dia que a gente tem. Por que um emagrece e o outro não emagrece? Por que um consegue fazer um desafio e o outro não consegue? Por que acontece isso? Porque são pessoas diferentes, cabeças diferentes. E por mais que eu esteja falando aqui o feijão com arroz, o óbvio, que pessoas é sempre o principal, a mola propulsora para fazer o negócio acontecer, eles acabam falhando nisso, de entender como que a empresa pensa, como é a cultura, e a cultura organizacional basicamente é a soma de ações que um grupo faz, isso é a cultura da empresa. Então, se as pessoas têm um perfil, um modelo de pensar, isso é a cultura da empresa. Então, acaba criando uma estrutura muito bonita. Vamos fazer o que deu certo na Fiat, o que deu certo na Toyota, vamos colocar o TPS, vamos colocar um TPM, vou buscar premiações, e é uma das falhas também, o pessoal fica muito preocupado em buscar premiações na metodologia e acaba que o mais importante é realmente os pequenos ganhos, os pequenos desenvolvimentos. Então, isso aí, para mim, é a principal falha, é esquecer a essência e focar apenas nos artefatos. Depois de uma aula dessa, eu e o Wilker, que né, carequinha aqui, né? Não, paciência. Aí vai cair da sobrancelha. Você, no caso, tem mais pra fazer a barba, né? Mas a barba eu não posso perder, não. Posso bater esse papo careca aqui, não. Bom, Wilker, é uma pergunta um pouco diferente, mas segue a mesma linha, né, do que foi direcionado por Diego, que é o cara das metodologias Lean. No teu caso, como pequenas e médias empresas podem começar a aplicar inteligência em negócios com recursos limitados?
Bora lá, Emerson. Quem está assistindo agora pode até parecer que não tem nada a ver o que é que a gente está tratando aqui. Mas quando a gente fala de negócio, fala de empresa, certo? A chave principal que tanto opera lá quanto vai operar aqui são pessoas. E as Perfeito. pessoas vêm com sua cultura, vêm com seu comportamento. Há um erro muito grande em a gente pensar assim. Estratégia e inteligência são duas outras definições que as pessoas trocam muito. Sempre nas mentorias eu gosto de levar esse raciocínio, tá? O que é estratégia? É quantitativo. Estratégia é eu pensar como é que eu consigo muito, como é que eu produzo muito. E o que é inteligência? É voltado a qualitativo. Como é que eu produzo da melhor forma possível essa quantidade? Isso aí. Então, eu posso ser estratégico sem ser inteligente. Eu posso ser inteligente sem ser estratégico. Tá? Eu estava vendo essa semana, por exemplo, o exemplo da Swarovski, que é totalmente diferente, por exemplo, de uma Tiffany. A Tiffany foi para uma estratégia utilizando pedras preciosas. Ela não tem controle sobre qual é o tamanho do diamante que eu vou achar, qual é o tamanho do rubi que eu vou achar, mas ela teve uma estratégia em cima da matéria-prima que ela usa. Swarovski fez o seguinte, eu vou trabalhar com cristal, vou trabalhar com vidro. E vou vender a preço de pedra preciosa. Tá aí, ela no mundo não precisa ser apresentada. Mas ela tem uma estratégia tão boa, voltada para o processo dela, que ela vende vidro a preço de pedra com um pequeno detalhe. Ela diz qual é a pedra que ela vai encontrar, que tamanho vai ser, quantos quilates vai ter, qual é a forma que ela quer, qual é a cor que ela quer, porque ela tem um domínio sobre a matéria-prima dela. Então, quando eu pergunto assim, vamos aplicar inteligência sem recurso, vamos pensar estrategicamente sem recurso? Então, eu sempre faço o seguinte, toda vez que você pensar qualquer coisa para a sua empresa, pensa numa tríade, pensa num triângulo, tá? Aí todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, pensa num triângulo, tem 3 vértices, e sempre pensa assim, qual é o recurso que eu estou usando, qual é o processo que eu estou usando e qual é o resultado que eu estou me propondo a ter. Então, como é que eu aplico estratégia, como é que eu aplico inteligência nesse triângulo? O recurso que eu estou usando está sendo usado da melhor forma possível e é um recurso que eu consigo com facilidade. Como é que eu estou tratando esse recurso, a aquisição desse recurso? O meu processo que eu estou utilizando com esse recurso para gerar o resultado que eu quero, é um processo eficiente, é um processo eficaz, é um processo efetivo? E o resultado que eu estou alcançando, ele precisa ser melhorado ou ele é satisfatório? Quando eu faço isso de forma bem simplória, eu não preciso de grandes investimentos. A gente é levado a pensar assim, só multinacionais que têm dinheiro, que podem traçar estratégia, que podem... Eu gosto muito de Einstein, quando ele diz assim, se a resposta está muito complexa, se eu estou pensando muito, se eu estou demorando muito para explicar, é porque está errado. E eu trago muito isso para as empresas. Tá? Sempre tem que ser simples. Você falou uma coisa na sua falação, Diego, que é um manto para mim. É uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Quando a gente chega numa empresa para dar uma consultoria, a gente nunca vai dizer assim, vamos cortar esse custo aqui de 1 milhão, vamos cortar esse custo aqui de 2,5 bilhões. Não existe esse corte. O corte que existe vamos cortar esses 12 centavos daqui, vamos eliminar esse custo de R$ 2.500 aqui, que é desnecessário. E quando você junta tudo isso, dá os 2 milhões, dá os 3 bilhões que a empresa economiza, que a empresa automatiza, que a empresa ganha com as ferramentas. Quando você disse assim, os ganhos mais importantes são os pequenos. Né? E a gente é levado e a gente quer resultados grandes. E esquece que os resultados grandes é nada mais, nada menos do que uma compilação de um monte de resultado pequeno junto. É isso aí. Né? Os sistemas de qualidade estão aí para dizer isso. A comunicação está aí para dizer isso. Então, se você me perguntar como traçar estratégia, como usar de inteligência com pouco recurso, a solução tem que ser simples. Não imagine nada muito megalóptico, muito grande. A resposta está na sua frente e ela é simples. E sempre pense nessa tríade. Que recurso eu vou usar nessa solução?
Qual é o processo que eu vou usar para transformar esse recurso e se o resultado desse processo, ele vai ser satisfatório, se ele vai atender minha necessidade ou não. É muito simples. E ferramentas gerenciais é muito simples. Não sabe fazer isso, aí eu vou fazer igual a você. Aí contrata a 3i, contrata o Wilker, que a gente faz com você. Porque eu não faço nada por ninguém. Eu faço com alguém. Né? Depois de uma aula dessa, a gente pode encerrar já aqui, porque, pelo amor de Deus, Diego, né, tonteou e o Wilker derrubou. Então, assim, é muito massa um momento como esse, porque você aprende mais uma tríade, né? Porque nós, na linguagem do WCM, nós chamamos de triângulo dourado, que segue essa mesma linha de raciocínio, porém com um direcionamento um pouco diferente, que é formado pelo pilar de custo, desdobramento de custos. Depois você tem o pilar de FI, que é o de melhoria focada, e tem o pilar de desenvolvimento de pessoas. E aí eu pego um gancho em um ponto que você foi fantástico, né? Não é à toa que você é mentor de pessoas, né? Ajuda a performar pessoas, que é quando você disse, olha, nós não podemos nos esquecer das pessoas, ou de investir nas pessoas, ou de ter um olhar diferenciado para as pessoas. Então, dentro da estrutura do WCM, quando nós temos ali o triângulo dourado, o que é que acontece? O pilar de custo, ele nos mostra justamente onde está a perda, por onde está ocorrendo ou a perda ou o desperdício ali nos processos da empresa. Depois, eu preciso começar a fomentar quais são os projetos que eu vou desenvolver para atacar essas perdas ou desperdícios, mas para poder criar, estruturar esses projetos, eu preciso de pessoas preparadas, de pessoas treinadas. É onde entra o pilar de PD. Então, desenvolve as pessoas fazem projetos, atacam os problemas que geram resultado. Então, no final das contas, tudo passa por pessoas. E como nós já falamos em alguns episódios anteriores, não tem como a gente falar em resultado se antes você não se preocupar com as pessoas e com o processo. Né? E através de todo esse direcionamento que você traz de forma fantástica, que o Diego aborda ali, né? Dentro da colocação que ele trouxe, nós conseguimos compreender a lição macro aqui desse primeiro cenário. Pessoas. Se você que é gestor, você não investe nas pessoas da tua empresa, não adianta pensar em resultados, não adianta pensar em processos, não adianta pensar em estratégia, não adianta pensar em metodologia, porque o segredo do negócio sempre vão ser pessoas. As pessoas têm que ser o centro. Investiu nelas, preparou elas, treinou elas, aí tu pode falar em inteligência, tu pode falar em estratégia, tu pode falar em metodologia, tu pode falar aí em outra série de situações que vão ajudar o teu negócio a performar. Querem acrescentar, Diego? Gostaria de trazer mais alguma abordagem? Cara, assim, isso é bem relevante porque é um paradigma que existe ainda dentro das empresas, Sim. das pessoas. Obviamente, eu sempre falo que o consultor ele é uma mente tranquila no ambiente de caos. Eu não sei mais do que ninguém. Eu tenho um conhecimento diferente que vai ajudar ele ali com a experiência que eu tive e com a metodologia. Correto. E a nossa mente tranquila, a gente consegue enxergar isso, porque eu passei por essa transformação e eu sei que quanto mais você desenvolve as pessoas, quanto mais você foca em fazer com que as pessoas elas sigam uma jornada de excelência para lá na frente você colher, e eu sei que eu passei por isso, isso traz muito resultado, Mas, infelizmente, isso é uma promessa. Isso é Sim. uma promessa. A gente não consegue tangibilizar isso de uma forma muito clara. E eu falo sempre que na melhoria contínua, na mudança cultural, a fé ela tem que vir primeiro. Eu primeiro preciso acreditar. Eu acredito para enxergar a transformação. É bíblico isso aí. E na melhoria contínua é a mesma coisa. Se eu quiser ver para crer, não vai acontecer. Nunca vi isso acontecer. E sempre quando eu falo nunca, é sempre no meu radar. Eu visito muita empresa, a gente tem muitos clientes, eu tenho um network muito legal e eu consigo enxergar isso no meu cenário. E quando a gente for colocar uma probabilidade, possa ser que isso seja realmente uma realidade geral. Então, não é um discurso bonito. A gente não está sensibilizando aqui pessoas. É realidade mesmo, não tem para onde correr. Eu travo sempre até onde a crença e o conhecimento daquela pessoa que eu estou treinando vai. Eu sempre paro aí. Até aquele momento que ele não acredita ou que ele não está preparado. É ali que a gente para. E aí a gente tem que dar um passo para trás e fazer o básico.
vamos dar uns passos para trás para fazer o básico bem feito, que é o que a gente fala muito, né? O básico bem feito leva a gente para a excelência. Diego, eu vou pegar o que tu está falando. Rapaz, eu acho que eu passaria 2 anos tentando explicar o que esse homem está falando. Eu gosto muito de contar as histórias que eu vivi. Tá? Vivi muitas coisas já. Estou muito longe de me aposentar, mas eu acho que eu já tenho algumas histórias aí que dá para escrever um fascículo do livro. Uma experiência real sobre isso. Estava implantando uma central de processamento para uma rede de supermercado. Então, era uma indústria que dentro dessa indústria tinha uma panificadora que fazia desde pão congelado até os pães de forma. Eu tinha uma pastelaria que fazia todas as partes de salgados, ultracongelados, com a tecnologia de ultracongelados. Eu tinha uma confeitaria, tinha uma rotisseria e tinha um FLV, que processava todas as frutas, verduras e legumes lá dentro. E dentro dessa rede, no supermercado matriz dele, vamos dizer assim, tinha uma lanchonete, que ele servia pratos e entradas um pouco sofisticadas, certo? Aí eu vou pegar o que você acabou de falar sobre eu vou até onde a cultura da pessoa me permite. Esse é um podcast, Emerson, para a gente assistir com papel. Você que está assistindo, faz o seguinte, vai buscar um papel, uma caneta, certo? E você vai desenhar muito 2 coisas, letras, e você vai desenhar muito pirâmides, certo? Mas já corra, pegue para você fazer isso. Então, eu quero que você escreva um chá, C-H-A. E eu aprendi isso na prática, tá? Para entender o que é esse ser humano que você está falando. A gente fez já a pesquisa de NPS. Cara, ótimo atendimento, as pessoas, os clientes super satisfeitos. E os pratos não vendiam. Está oferecendo. O cliente está sendo avisado que existe esse prato. Está sendo avisado. A gente fez o totemzinho, se comunicou da melhor forma possível, fez promoção, botou no Instagram as pessoas comendo aquele prato. E os pratos não saíam. Aí eu fui perguntar por quê, como é que as pessoas estavam sendo treinadas. Não, eu aqui o treinamento, aí tinha a fichinha técnica, tudo bonitinho, e o prato não vendia. Eu disse, sabe por que esse prato não vende? Porque a gente está cometendo um erro no C do chá. Conhecimento. Os garçons, eles não têm conhecimento. Eles têm a maior boa vontade, eu estou premiando, eu estou dando uma comissão a mais para cada prato desse que sai, para cada entrada dessa que sai. O pessoal está treinado, a habilidade de vendas, o treinamento de vendas foi dado, mas a gente está pecando no C. O C é conhecimento técnico, certo? É aquilo que você aprende na faculdade, é aquilo que você faz um curso online, é conhecimento técnico sobre o que você está fazendo, né? Na sua área seria o cara, ele ir atrás de cursos, ele entender o que é qualidade, ele entender o que é ferramenta gerencial. Habilidade. A habilidade está voltado em eu conseguir trabalhar em equipe, está voltado em eu conseguir entender o impacto das minhas ações, eu ser proativo, eu administrar bem o tempo. Atitude. A atitude está voltado em eu ser proativo, em eu ser motivado, em eu motivar minha equipe, em eu ser assertivo, tá? Ser resiliente, tá? E o erro da gente nessa ação do prato era conhecimento técnico. Aí tu me pergunta por quê? Tu acha que um garçom que ganha um salário mínimo e meio por mês, ele vai dar R$300 num quilo de queijo brie, vai comprar uma geleia de morango, vai maçaricar e vai dizer assim, vamos comer esse lanchinho em casa? Ele nem sabe o que é um queijo brie. Então, quando ele ia oferecer um queijo brie, o cliente devolvia para ele dizendo assim, e é gostoso? Tu já experimentou? Tem gosto de quê? Parece com quê? Ele não vendia, não é porque ele não queria vender, ele estava sendo motivado a vender. Eles estavam desesperados querendo vender, porque eles queriam aquele dinheiro, e aquele dinheiro era importante para eles, dessa comissão extra. Mas eles não vendiam porque eles nunca comeram queijo brie maçaricado com geleia de pimenta. Não tinham conhecimento. Não faz parte da realidade deles. Aí foi quando você falou, aí a gente dá um passo para trás. Eu disse, sabe como é que a gente resolve isso? Senta todo mundo aqui amanhã.
2 horas antes de abrir o restaurante, de abrir a lanchonete. E todo mundo vai experimentar todas as entradas. Aí começou a sair os pratos. Porque agora eu tenho um relacionamento com o meu cliente e eu consigo dizer ao meu cliente o que é. A mesma coisa acontece na indústria, né? Às vezes a gente quer implantar uma ferramenta de gestão, independente de qual seja, e a gente quer que o cara entenda o impacto daquilo sem eu nunca ter sentado e conversado com ele. Eu passo muito por isso, né? Eu não tenho... Eu estava dizendo isso ontem. As empresas, de uma forma geral, estão assumindo papéis que nunca foram delas. Mas se ela não assumir, né? Primeiro, a gente assumiu a responsabilidade do Estado. A gente tem que dar cesta básica, a gente tem que dar saúde, a gente tem que dar segurança. Aí depois a gente assume o papel das escolas e das faculdades. A gente tem que dar formação agora. Porque se a gente não dá formação, o cara chega com um diploma sem saber fazer nada. Verdade. Aí a gente tem que fazer as famosas capacitações. Agora, tá aí a NR1. Agora eu tenho que fazer o papel do psicólogo, o papel que o pai não fez, o papel que a mãe não fez na casa. Porque eu tenho que dar estabilidade emocional para o cara poder trabalhar, porque ele nunca recebeu um não, porque ele nunca foi resiliente, porque ele nunca foi colocado em situações de saturação, porque não teve ninguém para ensinar ele a lidar com as emoções dele em casa, enquanto criança. Verdade. Aí tu pega um empresário e diz assim, eita, eu quero implantar aqui 5S. Aí você vê, no Japão, 5S é aprendido dentro de casa, né? Na escola. Na escola. Só falar que escola não tem serviços gerais. Se eu mandar uma criança que lavar um banheiro, eu vou ser preso, né? Sim. Lá é a coisa mais natural do mundo, né? Se você sujou, você limpa. E essa inversão de pensamento, porque no 5S eu não estou preocupado em limpar. Eu estou preocupado em não sujar. Isso aí. E isso é uma quebra de paradigma para a gente gigantesca. Porque o que é que acontece? A criança chega em casa... quando eu vejo um colaborador comendo no posto de trabalho e ele não se incomoda com o farelo que cai no chão, com o farelo que cai em cima da mesa dele, ele já me mandou uma mensagem muito clara. Imagina como é o sofá desse cara. Se eu botar a mão assim no meio do sofá, eu vou achar resto de comida, caneta, pedaço de papel. Ele é aquele cara que chega em casa e não sabe onde está o controle. E é esse cara que eu tenho que mudar a postura dele, é esse ser humano que eu tenho que mudar a postura se eu quiser implementar qualquer ferramenta. Que seja de gestão, que seja de qualidade, que seja de comunicação com o cliente. Sim. Não consegue, né? Muitas vezes a gente fala de estratégia, de inteligência, mas está na raiz, cara. Você não é um cara que pensa estrategicamente. Você não é um cara... Vou dar um exemplo bem claro como isso é tão profundo e o chá é tão profundo. Eu chego para o meu cliente e digo assim, tu fatura quanto? Aí ele faz 1 milhão. Tu quer faturar 2? Quero. Então, bora fazer o seguinte. Tu fatura 1 milhão com que taxa de lucratividade? Aí ele faz 10%. Eu faturo 1 milhão e eu fico com 100 mil. Eu digo, e se a gente fizer um plano para tu faturar 2 milhões e tua lucratividade ser de 15%, e tu, em vez de agora de ganhar 200 mil, tu vai ganhar 300. Ele, oxe, tá ótimo. Eu disse, pronto. Desses 200 a mais que eu vou fazer tu ganhar, tu me dá 30% e fica com 70%. Aí eu vou fazer tu ganhar agora 200, tu vai me dar 60 e vai ficar com 140. Oxe, eu vou te pagar 60 mil, Quero não. A mentalidade pequena. Porque ele não entendeu. Sim. Ele não compreendeu o que é que ele vai ganhar. Né? Foi feita uma pesquisa com crianças de 5 a 8 anos e colocaram as crianças em fila e disseram assim, você prefere ganhar você prefere ganhar 3 balas e a criança que vai vir depois de você ganhar 1? Ou você prefere ganhar meia bala e a criança que vem depois de você vai ganhar nada? Mais de 70% das crianças preferiram ganhar meia bala. Porque o olhar estava no lugar errado. Eu estava preocupado em o outro não ter nada e eu ter mais do que ele. Ao invés do pensamento de aonde eu ganho mais. Quando eu não tenho um pensamento de aonde eu ganho mais, não adianta nada você querer trazer estratégia, você querer trazer ferramenta. Porque o cara não vai entender o ganho.
Aí volta mais uma vez. O que é inteligência e o que é estratégia? É eu pegar o recurso da melhor forma possível, passar ele pelo melhor processo possível para me gerar o melhor resultado possível. Se eu não consigo ver o ganho disso, não adianta estar falando aqui de comunicação assertiva. Eita, comunicação de valor. O que é comunicação de valor? É eu pegar o recurso que me tem para comunicação, para relacionamento com o cliente, trabalhar isso dentro de uma estratégia de um processo de comunicação, de relacionamento, de criar recall com esse cliente, de criar rapport com esse cliente, de mostrar a ele que o que eu tenho para vender é importante para ele, vai agregar na vida dele, e isso me trazer um resultado financeiro. Mas eu não consigo compreender isso de forma cíclica. Porque o meu foco, quando eu penso em pagar uma consultoria, eu vejo como custo, não vejo como investimento. Isso. Eu não consigo fazer a conta de que eu estou aqui ganhando 10, o cara vai fazer eu ganhar 20. Dos 10 a mais que ele vai trazer, ele vai ficar com 3, eu vou ficar com 7. Então agora ele vai me ajudar a ganhar 17. Não, ninguém pensa nisso não. Aí o cara pensa assim, oxe, eu vou dar 3 a ele, Por isso não anda. Por isso acha caro. Por isso os processos não vão. Aí você diz assim, Wilker, mas esse pensamento não tem nada a ver com o empresário. Isso não tem nada a ver com o colaborador. Tu quer ver como esse pensamento ele é sistêmico e ele cai para o colaborador? Porque o empresário com esse pensamento, ele manda uma mensagem muito clara para todos os colaboradores dele. Aí sabe como é que isso é transcrito, é transferido para o colaborador, principalmente o pessoal do operacional? Eu vou me matar para estar enriquecendo o dono, É isso mesmo. Porque ele não sabe qual é o papel dele. Perfeito, é isso aí. Ele não entende que ele está ali gerando riqueza. Eu sempre digo, quando eu assumo uma consultoria, meu compromisso não é com o dono. Eu chamo todo mundo, boto na mesa e digo assim, vocês vieram fazer o que hoje? Trabalhar. Eu disse, você não veio trabalhar, não. Deixa eu dizer o que foi que eu vim fazer hoje. Eu vim comprar o lanche do teu menino. Teu menino foi para a escola? Foi. Ele levou o lanchinho dele? Levou. Pronto. Se eu fizer merda, essa empresa fechar, teu menino vai ficar sem o lanche, sem a escola. Sentiu o peso da minha responsabilidade? É isso que eu vim fazer hoje. Eu vim garantir que teu filho vai ter comida todo dia para comer. A brincadeira é essa. Aí a pessoa começa a entender que ela faz parte de uma engrenagem, que ela tem que fazer a empresa ser produtiva, ela tem que atingir os resultados, porque é a empresa que dá o sustento e que paga o lanche do filho dela. E que o pensamento não é tão simplório de eu vou estar enriquecendo o dono. Mas aí fica aquela grande briga, né? O dono querendo enriquecer. Eu estou com um cliente agora que ele... Consultoria financeira. Aí a consultoria financeira é regida pelo quê? Resultado. Como é que eu dou resultado financeiro numa empresa? Eu corto todos os custos e aumento o faturamento. Não tem outra mágica. Vocês conhecem outra mágica? Para aumentar lucro? Não conheço. Não. Se tem alguém que conheça, por favor, escreva aí para a gente aprender com vocês. Mas para mim só tem uma equação. Quero aumentar o lucro. Ou eu aumento o faturamento e diminuo o custo. Essa é a melhor equação de todos os mundos. Aí o que é que a consultoria financeira vem? Corta tudo. Corta a premiação, corta a cesta básica, corta plano, bota o mais barato, bota o mais barato, bota o mais barato, bota... E esquece que quem faz tudo funcionar é quem? São os colaboradores. Que agora vão estar insatisfeitos, tristes, desmotivados. Aí vão começar a procurar. Aí todo mundo fala assim, rapaz, achar gente capacitada hoje, lógico. As pessoas entenderam que elas têm um valor e que elas conseguem agregar. E um bom profissional, ele sabe o valor que ele tem e ele sabe o que é que ele ofere de resultado para a empresa. Então ele vai dizer o seguinte, eu estou produzindo para você 200 mil e tu tá me pagando 2, cara, e essa conta não tá boa. Aí ele sai. E vai para uma empresa legal, aonde a empresa vai pagar para ele 20. Porque uma proporção 20-80 é uma proporção legal. Mas uma proporção 98-2 não é. Verdade. Aí cai esses problemas no colo da gente, consultor. Aí a conversa começa com quem? Começa com quem manda. Cara, tu tem que mudar teu pensamento.
Falei muito, né? De maneira nenhuma. Na verdade, você trouxe... Deixa eu continuar, cara. Você, como sempre, né, tanto você quanto o Diego, são mais alguns dos grandes convidados que estão abrilhantando aqui esse momento. E eu vou reforçar uma coisa que você falou. Né? Você que assiste os nossos episódios, não dedica o teu tempo assistindo esses momentos como um filme, como uma novela, como uma série, um anime, ou seja lá o que você gosta de se entreter. Isso aqui é uma academia grátis que você não está pagando nada. Na verdade, pagando nada entre aspas, né? Porque você está dedicando tempo, e tempo é vida. A gente não ganha, ou a gente economiza ou perde. Então, pega teu papelzinho, pega tua caneta, pega, na verdade, papel não, pega uma agenda, porque se você coloca em qualquer papel, depois tu perde isso. Então, começa a entender todo esse recado que o Diego está trazendo para você, que o Wilker está trazendo para você, que nossos outros convidados, nos episódios anteriores, compartilharam, e começa a criar, né, vou pegar a palavra aqui do Wilker, a tua estratégia. Começa a criar aí, redesenhar os teus processos, que é algo que o Diego traz muito de uma forma fantástica. Começa a criar uma nova rota para você. O Wilker citou o Albert Einstein, e tem uma dele que eu também sou fascinado e faz parte da minha regra de vida. Loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. O teu momento de fazer errado e de deixar dar errado na tua vida vai até o momento que você vai permitir. Por quê? Na grande maioria das vezes, tudo isso que vem dando errado na nossa jornada é por conta de consequência das nossas ações, das nossas decisões. Então, se você ficar martelando ali sempre na mesma ação, na mesma execução, no mesmo caminho e está sempre dando errado, a resposta é simples para você. Muda a rota. Muda as atitudes, muda a mentalidade, muda a postura. E a próxima pergunta ela é para tu, Diego. Deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: na sua experiência, Diego, que não é pouca, né? Qual é o impacto real do Lean, do WCM ou do TPM, de uma metodologia, né, focada em produtividade? Em relação a reduzir desperdícios, o que é que tu pode compartilhar com a gente em relação da importância de ter uma metodologia e o quanto ela agrega de valor na redução de desperdícios dentro de uma empresa? Ótima pergunta. Quando a gente fala em implementação de melhoria contínua, quando a gente fala de implementação de alguma metodologia, a primeira coisa que a gente quer ensinar para as pessoas daquela empresa é enxergar os desperdícios. Onde estão as perdas? Sempre falo que melhor do que você melhorar é você atacar onde você está perdendo. Então, foca onde está perdendo, você vai melhorar os seus resultados. Ontem eu estava num congresso e o pessoal me perguntou: Diego, o que é melhor? Aumentar o faturamento ou reduzir as perdas? Falei, os dois são bons, mas eu fico em reduzir as perdas. Perfeito. Porque quando a gente cria inteligência para enxergar onde a gente está perdendo, quando você alcançar o ótimo faturamento, o seu objetivo no seu faturamento, você vai ter uma boa margem. E quando a gente fala em implementar a metodologia dentro da empresa, o resultado que ela vai ter que trazer é financeiro, obviamente, mas esse resultado financeiro ele vem através de uma mudança cultural nas pessoas. O que aconteceu comigo na época que eu trabalhei na Fiat, né, 2014 a 2016, eu enxerguei isso na prática e por isso que hoje eu falo com qualquer pessoa e não vai ter ninguém que vai me provar o contrário, que metodologia ela funciona e ela traz resultado para as pessoas e automaticamente para a empresa. Isso aí ninguém vai conseguir colocar na minha cabeça outra situação, porque eu vi um líder de produção, Diego Marinho, que apenas produzia produtos e no final do dia não sabia por que perdia, não sabia por que alcançava os objetivos, não entendia por que as pessoas tinham problemas, não sabia de nada, simplesmente produzia. E quando a empresa ela investiu em conhecimento, em me mostrar que aquilo ali era uma jornada que eu poderia alcançar um bom patamar na minha vida e também um bom patamar dentro da empresa, isso aí fez toda a lógica virar prática. E realmente trouxe um resultado incrível para a empresa que eu trabalhei. E eu saí lá para replicar isso em outras empresas. E a metodologia, sim, ela cria um ambiente
muito propício para a excelência, que a gente fala quando é excelência, para mim, a excelência é a perfeição, que a gente sempre busca ela, mas é difícil alcançar, ou possivelmente nunca vai se alcançar dentro da empresa, a excelência operacional. Porém, se a gente, é um ditado que eu falo muito, né? Mira nas estrelas e se tu acertar na lua já chegou longe demais. E é desse jeito que a gente vai trabalhando e que a gente vai conseguindo mostrar que a metodologia, sim, ela funciona, independente do que você vai colocar. Ela vai trazer um conhecimento técnico e um modelo comportamental para a tua empresa que vai fazer uma diferença incrível nela. Porém, existe uma jornada, um passo a passo, que ele tem que ser implementado com muita clareza, ele tem que ser implementado com muita seriedade e ele tem que ter consistência. Quando a empresa ela decide implementar uma metodologia nova dentro da sua cultura de processos, eles têm que entender que essa metodologia ela tem que ter o mesmo peso de uma ligação de um cliente satisfeito. Tem que ter o mesmo peso. E se você chegar naquele momento que hoje, a gente já escutou isso, praticamente todos os clientes, hoje não vamos falar de metodologia não, o cliente atrasou. Isso mesmo. Vamos fazer. E aí você volta para o início. A loucura, a correria, hora extra, pessoas de um setor indo para outro setor, 2 líderes numa área só para ver se aquele negócio toca. E ali você para de pensar e não entende que se tivesse feito o que deveria ser feito da melhor forma, alcançaria os objetivos, traria esse resultado. Então, esse é um ponto que não tem o que conversar, não tem o que falar. A metodologia, sim, ela traz um bom benefício, ela traz um desenvolvimento para as pessoas. O que requer de nós, da liderança, da gestão, é comprometimento. Comprometimento. E não aceitar sair do que foi combinado no começo. Vai ser difícil? Vai. Eu sempre falo. Quem trabalha com melhoria contínua, com melhoria de processos, cara, é um segmento difícil. Sim. Não tem outra. O pessoal fica romantizando às vezes. Tá legal, a tua vida é muito boa. Acha que a gente tá vivendo lifestyle, né? Tá muito legal, tá. O cara só vive viajando. Cara, mas é muito difícil essa vida. Não é fácil. Não é. Não é fácil. Eu preferia ser blogueirinho mesmo. E ficar fazendo viajando vídeo. em sala VIP misteriosa, né? Ficando em sala VIP misteriosa. Esse cara tá vivendo uma vida top, é massa. 5 horas em aeroporto. 5 horas em aeroporto. Dormir em aeroporto. Dormir em aeroporto. Pegar 3 voos, fazer 3 conexões para chegar em algum lugar, né? Desaforo das pessoas, a falta de crença das pessoas. De respeito, né, Diego? Respeito. O Emerson já passou por umas situações Já. até difíceis. Todo mundo acho que já passou, também já passei. E no final, o que é interessante, quando a coisa não dá certo, e eu digo que sim, pode ser a culpa é dos 2 lados, pode acontecer, mas o pessoal coloca a culpa na metodologia. Eu já escutei pessoas falando que, cara, o Lean não é muito bom, não. O WCM não é muito bom, não. Beleza, fala para a Toyota isso aí. Fala para a Toyota que o TPS é ruim. É uma empresa que é a líder mundial. A empresa que ela não é a que mais vende, mas é a que mais lucra. É a filosofia Zagallo, né? Eu ganhei, nós empatamos e você perdeu. É isso aí. Fala isso para essas pessoas. Fala para a Fiat, fala para o pessoal que trabalhou aqui na FCA Jabotão, 2014 a 2019, que o WCM não funciona. Não vai falar, cara, funciona. Você consegue transformar uma indústria através do método, mas isso requer um trabalho muito maior. Então, eu nunca engano meus clientes falando que a gente vai melhorar a tua vida. Agora, cara, vai ser difícil. Esses primeiros meses é a aprovação. Tanto é que tem cliente que não aguenta os primeiros meses, concorda? Verdade. Cara, dá não. Não consigo. Meu time não está preparado. Claro que não está, por isso que a gente está aqui. Não está mesmo, não. E a gente está aqui para preparar. Agora, a gente não troca o mindset da pessoa da noite para o dia. Para eu começar a querer me tornar um atleta, eu tenho que andar com vários atletas. Se eu estou querendo me tornar um atleta, eu ando com a galera que gosta de sair de noite, que gosta de tomar uma, que come muito, qual é o perfil que eu vou levar? Então, quando eu trago um consultor, é para ser aquela história da maçã. É a maçã boa, Isso. de maçã podre. Né? Falando podre, não de denegrir a empresa que está contratando, porque ela está com necessidade, não é isso. Mas você traz uma maçã com uma cabeça diferente. Uma pessoa para tentar começar... Eu sempre falo que a nossa vida é como se fosse
aquele filme Coração Valente. Né? O Mel Gibson ele pegou a bandeira e ele correu. Ele olhou para trás no filme, ele não olha para trás, não, ele vai. Siga em frente. O que a gente faz é isso. Eu já dei esses exemplos, né? Eu falei, cara, você vai levantar a bandeira. O dono que contratou, quem foi? Levantou a bandeira. E aí ele vai olhar para trás, não vai ter ninguém correndo com ele, vai estar correndo sozinho, mas ele tem que continuar correndo. Para o pessoal olhar para ele e falar que esse cara é louco. Mas ele está lutando por uma causa, bora correr atrás dele. E aí quando você vai vendo, você tem 2, você tem 3, e aí quando você olha para trás, você tem 50% da empresa que está correndo com você, já deu certo. Já deu certo. Porque os outros 50 vai ser seleção natural. Ou eles vão... Ou fica. Eles se auto-expurgam, né? Eles se A seleção natural vai acontecer. É aquela história do meio ambiente que a gente está conversando no carro. Correto. O seu ciclo, amigos que vão ver você evoluindo, que vão ver você crescendo, vai falar, cara, você tá mudado. Tô mudado. Graças a Deus. E né? se eu mudei em relação ao que você não concorda com a minha mudança, você já está selecionado para não fazer mais parte do meu ciclo. Ponto final. Amigos à parte. Não tem negócio à parte, é amigos à parte. Porque você seleciona e é natural. Dentro da empresa é a mesma coisa. É interessante muitos pontos que você traz, mas eu gostaria de reforçar um deles que o Wilker até, ali quando você estava falando, complementou, né, com ali uma rápida abordagem, que é quando as pessoas elas acham que a nossa jornada é uma jornada fácil. Eu sempre falo, eu tenho alunos que às vezes brincam comigo, né? Teve um aluno até que não foi nem em tom de brincadeira, foi em tom realmente de seriedade. Ele chegou para mim e fez, professor, é uma vida boa, só vive viajando. Como é que faz para ter uma vida dessa? Eu disse a ele, deixe de tomar cachaça, de estar dormindo tarde, estar na rua conversando besteira, mete a cara nos livros, se dedique pelo menos 10 a 15 anos estudando, e aí você vai começar a construir uma jornada parecida com a minha, porque igual nunca vai ser. Porque nós somos pessoas diferentes. O Wilker teve as experiências dele que moldaram o Wilker, Diego teve as experiências dele que moldaram o Diego, e eu tive as minhas que têm moldado as minhas características, o meu comportamento, a minha performance, etc, etc. Então é muito fácil a gente olhar hoje para qualquer pessoa, não vou citar nomes aqui, mas é muito fácil você olhar para qualquer pessoa que hoje se destaca pelo trabalho que ela faz e dizer, fulano tem uma vida boa. É muito fácil, também desse jeito, mas, cara, tu já parou para pensar, para analisar o quanto aquela pessoa abdicou de situações para chegar onde ela chegou? O quanto aquela pessoa tem se dedicado até hoje, o quanto que ela vem construindo nos bastidores, sofrendo, perdendo o cabelo, né, Wilker? Né, Diego, eu não posso falar muito não, senão vou entregar os segredos aqui de Diego, né? Eita, eu não queria entregar, mas ele se entregou. Então, será que você, além de tentar compreender o que aquela pessoa passa ou passou para ter chegado ali, você consegue entender o quanto ela abre mão para chegar onde chegou? E a maioria das pessoas não querem. Aí eu volto para uma máxima que parece clichê, mas nunca fez tanto sentido hoje em dia, principalmente com essa abordagem que vocês trazem. Ninguém quer passar o processo. Quando eu digo ninguém, entre aspas, né? Mas a maioria das pessoas não querem suportar o processo. Pessoal, eu digo muito assim, todo mundo quer a medalha, mas ninguém quer o treino, né? É isso aí. Cara, você conversando aqui, eu já anotei umas 50 coisas aqui. De insights que você me traz que é muito verdadeiro. Só para resumir, senão a gente não sai daqui hoje, Emerson. E ainda tem muitas perguntas. Você me traz com muita clareza essa dificuldade que a gente tem de mudar a cabeça da pessoa do quantitativo para o qualitativo. Essa é a minha grande dificuldade. Eu acredito que é a sua também. Sim. Né? De você dizer assim, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você rentabiliza. A gente tem uma brincadeira que a gente diz assim, faturamento é uma mentira. Né? Faturamento é vaidade, porque quem paga as contas é o lucro. Quando você diz assim, entre aumentar o faturamento e melhorar a minha margem, melhorar a margem, lógico, eu vou entrar no modus operandos que agora eu consigo, em vez de ganhar 15, ganhar 20. Que existe um círculo, né, da qualidade. Eu lembro muito Eduardo Leff, que um abraço, meu grande mestre. E Eduardo Leff que me dizia muito sobre qualidade. Wilker, qualidade é um yin yang.
A gente passa primeiro pelo momento de aumentar volume, aí a gente aprende a produzir muito, depois a gente aprende a produzir com qualidade. Quando eu estou com a qualidade exímia, aí eu vou querer dobrar o volume. Quando eu dobro o volume, eu começo a perder qualidade e eu vou correr atrás da qualidade. Então, é um círculo que você está ali. Qualidade e quantidade, qualidade e quantidade. Mas qual é o mais importante? Com certeza é a qualidade. Porque se eu aprendo, é bíblico, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Isso mesmo. Então, a questão aqui não é o quanto você ganha, é o quanto você consegue ser fiel. Porque se você é fiel no pouco, você criou esse modus operandi seu de fidelidade, você adquiriu essa característica, que aí no nosso caso seria de ser assertivo, de ser eficiente, de ser eficaz, de ser disciplinado. Então, se eu consigo fazer isso numa empresa pequena e ela aprende a fazer isso, ela está pronta para crescer. Mas nem todas que cresceram estão prontas a ter esse comportamento que vai fazer elas continuarem crescendo, tá? E a outra coisa que você me fez lembrar muito foi a questão da Simone Biles com a Rebeca Andrade, né? Que nem toda força física diz, né? Nem toda força produz trabalho. Então, tá lá a Simone Biles, né? Fazendo seu triplo com duplo, fazendo saltos que ninguém no mundo faz, medalha de prata. No aparelho onde ela manda. Medalha de prata. Simone Biles fez no solo que nenhuma outra ginasta no mundo fez até hoje. Medalha de prata. Sabe por quê? Porque ela fez muito, mas ela não faz com a perfeição que Rebeca faz. Aí Rebeca faz lá uma coisa muito próxima em termos de dificuldade, mas com uma execução brilhante, perfeita. Aí mostra muito pra gente, eu gosto muito da ginástica, que a ginástica mostra pra gente que não é só fazer o mais difícil, é executar com perfeição. Então não é só a dificuldade, tá aí. Dificuldade de Simone Biles, gigantesca. Execução, mediana. Aí tá a Rebeca, dificuldade, alta. Execução, perfeita. Aí toma a medalha de ouro de Simone Biles. E o melhor de tudo, ninguém estava conduzida, ninguém estava aleijada, ninguém estava deficiente, ninguém estava doente, ninguém estava gripada, ninguém estava com Covid, ninguém estava com a cabeça... Não, estavam as duas em pé de igualdade, física, mental, emocional. Mas uma mostrou que, às vezes, a execução é muito mais importante do que o grau de dificuldade, que a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Está aí empresas faturando milhões com a dívida gigantesca. Está aí empresas super enxutas, pequenas, com sistema de qualidade rodando, ganhando muito mais dinheiro do que outras gigantescas, faturando trilhões e com dificuldades financeiras. Sim. Né? Então, a qualidade sempre vai ser mais importante que a quantidade. E eu prezo muito por fazer essa mudança do pensamento, essa mudança de tirar a cabeça da pessoa da quantidade e ir para a qualidade é um grande desafio. Você trabalha com gente, também com gestores, com líderes, e você sabe que o maior desafio é virar essa chave e dizer assim, eu faço muito, sim, faz muito e está com burnout. Não adiantou de quê? Né? O grande segredo é você produzir muito. Todo mundo fala de alto rendimento. É você produzir muito, você ser de alto rendimento e ainda conseguir ver seu filho, e ainda conseguir dar atenção à sua família, e ainda ter um tempo para você. Eu quero ver isso. Tanto que todo mundo está dizendo hoje, o que é o luxo hoje no mundo? O que é sucesso, né? O que é sucesso hoje para o verdade. mundo? É eu ter qualidade de vida. Porque só tem qualidade de vida quem tem muito dinheiro, só tem qualidade de vida quem planeja muito bem, só tem qualidade de vida quem tem uma resiliência muito grande, quem consegue produzir realmente em alto rendimento. Aí tem qualidade de vida, aí consegue ir para a academia todo dia, aí consegue ter uma alimentação regrada todo dia, não come porcaria durante o dia. Mas para você fazer isso e ainda ter um emprego fantástico, e ainda ganhar bem, e ainda ser uma pessoa de destaque, e ainda conseguir postar todo dia, para você ter uma dinâmica dessa na vida, você tem que ter tudo muito controlado. Tá aí, vocês dois trabalham com gestão de tempo. Não existe falar em qualidade sem falar em administração de tempo. É outra falha. Então, ou eu passo... Engraçado, falando de Rebeca de novo. Aí todo mundo lembra da medalha de ouro de Rebeca, né? Sim. Em Paris agora. Sim. Mas esse não foi o maior feito de Rebeca. Em 2025. Não foi. Sabe qual foi o maior feito?
foi o prêmio que ela ganhou por ter sido a atleta destaque. Foi a primeira vez que uma brasileira ganhou, né? Por ser um atleta de destaque, por ter superado 8 cirurgias no joelho e ainda ter conseguido ter feito o que ela fez na Olimpíada. Esse foi o maior prêmio dela em 2025. E que ninguém sabe. A gente quer a medalha, quer o campeonato, mas não quer o treino, né? É isso. Aí o treino ninguém quer. É difícil você falar isso na indústria mesmo, né? Você pegar um operador, que ele tem um salário mínimo, um pouco mais que um salário mínimo, e você mostrar para ele que a jornada dentro da indústria não tem para onde correr. Você tem que fazer sempre mais do que é proposto para você fazer e fazer com excelência. Mas você fazer isso lá no início, lá no começo, se você tiver o foco, que a grande maioria das pessoas, o foco sempre é o dinheiro. Né? É normal. Cara, sou assalariado, eu quero aumentar o meu salário. Né? Eu lembro que, no passado, a minha motivação era ter um pouco mais de tranquilidade no meu ambiente. Tá? Esse era meu grande objetivo, era ter tranquilidade. Cara, eu quero trabalhar de boa, eu quero trabalhar com tranquilidade, eu quero ter qualidade de vida. Então, essa visão que eu tive, eu acho que me ajudou bastante. Porque lá no passado eu pensava em qualidade de vida, não relacionada a dinheiro, a trabalhar com mais qualidade mesmo. Sair do trabalho pesado, não chegar cansado em casa. Tem uma frase que eu comecei a usar muito desde o ano passado, que é: seja egoísta com sua carreira. O ser egoísta com sua carreira não quer dizer que você vai passar por cima das pessoas. Mas tudo que acontecer ali no dia a dia, tudo que acontecer ali, você tem que focar sempre no benefício para você. E quando você foca no benefício para você de forma íntegra e de forma real, as pessoas que estão ao redor de você acabam ganhando com isso. Correto. Então você vai ter pessoas que, mesmo que você não seja líder, mas o seu colega de trabalho do lado, ele vai realmente ter uma pessoa que está querendo crescer, uma pessoa com uma visão diferente do lado dele. Quando você se desenvolver e se tornar um líder, quem está abaixo de você vai também ganhar com isso. Então, se você for egoísta com a sua carreira e você entender que dentro da indústria a jornada realmente ela é um pouco mais longa do que você imagina, para você alcançar ali esse nível. Porém, no mercado que a gente tem hoje, você fazendo bem feito, você consegue diminuir esse tempo pela metade. Concordo. Agora, você não pode perder o foco porque você ganha pouco ou porque você está trabalhando muito. Vai ter que passar por isso, infelizmente. Vai ter que passar por isso. Valdes Lourdes diz uma coisa. Você é um ser humano diferenciado, tá, Diego? Eu não tô trazendo isso como dúvida, não. Isso é uma afirmação. Você é uma pessoa diferenciada. Por ser uma pessoa diferenciada, esse diferencial reflete em todos os aspectos da sua vida, inclusive no profissional. Por isso você conseguiu fazer a trajetória que você fez e que você está fazendo, certo? Porque vão vir outros desafios e, obviamente, que em outras esferas, em outros níveis diferentes, você vai conseguir desenvolver e você vai conseguir achar suas saídas, né? Ontem eu ouvi uma frase que eu vou pegar para mim, é um novo mantra, né? Escolha seu difícil. Porque difícil todo mundo tem. Você tem que escolher o seu. Mas aí, Valdes Lourdes, uma vez disse uma coisa que me marcou. Eu estava começando minha carreira de consultor do Sebrae e Valdes Lourdes disse o seguinte, ele falando sobre mercado de trabalho. Aí ele diz assim, quando um menino está indo para uma peneira e ele passa na peneira e começa a jogar no time de base, ele não faz assim, oxe, eu estou ganhando um salário mínimo, tá vendo? No próximo jogo eu vou fazer um gol contra. Ele não faz. Sabe por que ele não faz? Porque aquele menino, ele entende que a carreira dele, a sua carreira é única e responsabilidade sua. Não delegue a ninguém. Ele entende isso. Ele entende que ele está ganhando ali um salário mínimo para ter uma oportunidade de mostrar o talento dele.
Aí, quando ele mostra o talento dele e que o mundo reconhece o talento dele, ele vira Messi. Ele vira Cristiano Ronaldo. O melhor exemplo é o futebol mesmo. Né? Ele vira. Mas durante toda a carreira dele, ele não joga mal porque ele tá... eu vou jogar mal. Por quê? Porque eu ganho salário mínimo. Aí ele dá outro exemplo na falação dele, que eu acho fantástica, que é o grande problema das empresas. Tá? Para que serve processo meritocrático? Para que serve plano de carreira? Para, desde o começo, quando a gente fala assim, tudo é sistêmico. Eu falei da consultoria financeira. Ela sai cortando tudo, aí ela chega para o dono e faz assim, olha aqui o resultado que eu lhe trouxe. Trouxe, realmente. Show de bola. Parabéns, você me trouxe economia. Trouxe dinheiro para a empresa. A que custo? Porque daqui a 6 meses vai estourar um monte de problema na empresa por causa desses cortes que tu fizesse. Os talentos vão começar a ir embora, as pessoas vão estar desmotivadas, as metas vão ficar inatingíveis. Perfeito. É isso mesmo. E o dono achando, porque teve um ganho gigantesco de lucratividade no primeiro, no segundo, no terceiro mês, a consultoria financeira. A gente tem que entender que negócio, que empresa é um organismo vivo. Certo? É um organismo vivo. Ele vai estar em constante mutação. E ele não depende apenas de um órgão. Aí eu uso o financeiro como se o financeiro fosse o único órgão do corpo. Aí, em prol do coração, eu lasco o fígado. Eu destruo o intestino. Eu não quero saber do cérebro. Aí vem aquela brincadeira, né? Eita, o cara é atleta, aí morreu de um AVC. O que foi que aconteceu? Eita, a empresa estava com a taxa de lucratividade tão alta, mas não está faturando. Mas todos os talentos dela, todos os gerentes, todos os diretores estão indo embora. A empresa perdeu a cultura, porque as pessoas que detinham a cultura da empresa foram embora. Ninguém mais sabe como faz. Eu passei uma experiência numa empresa no meu estágio que mandaram embora a única pessoa que sabia mexer no sistema de faturamento da empresa. Era uma multinacional, que era uma companhia energética, e mandaram ela embora. Ela disse, está certo. E a gente brincava, dizia que ela era a mulher de $1 milhão. Mandaram essa mulher embora. Essa mulher ganhava coisa, na época, na casa dos R$5 mil. Aí botaram outro programador lá, só que era um sistema de faturamento da empresa. Aí a consultoria financeira, reduzimos pela metade a folha. 20 dias depois, o cara não conseguiu emitir uma fatura. Chama essa mulher, pelo amor de Deus, recontrata, porque senão a gente não vai ter como faturar. Chama. Aí ela diz assim, meu salário agora é 30 mil. Quer não? Eu fico em casa. Agora fatura aí. São esses erros que a gente comete por a gente ter uma visão pequenez do negócio. Sabe? Dessa mudança que a gente não consegue entender. Tem muito empresário legal, tem muita empresa que está começando a entender isso agora, e são as que vão sobreviver. Certo? Eita, Wilker, agora tu virou profeta. Eu não virei profeta, não. Faz o seguinte, estuda história. Me diz quantas usinas de açúcar o Brasil tinha nos anos de 1700, 1800, e quantas ela tem agora? Quantos usineiros em Pernambuco a gente tem falido? Por quê? Porque todo o dinheiro tinha que vir para a família dele e os cortadores de cana que passassem fome. Eu só preciso deles para cortar a cana. E aqui é um bom exemplo disso. Aqui é um bom exemplo. Rapaz, se deixar eu falo muito, viu? Já fomos potência, hoje somos nada. Exatamente. Somos Né? nada, comparado a Sul e Sudeste. E aqui a gente Exatamente. Né? O açúcar, o café levou o dinheiro do açúcar todinho. Diego, como alinhar o discurso entre os diferentes níveis da empresa, desde o CEO até o atendimento, sem perder a autenticidade? Como nivelar a comunicação desde a alta gestão até a pessoa que está ali no piso, no chão de fábrica? Perfeito. Quando falamos de comunicação na melhoria contínua, a gente precisa entender quais são os ganhos de cada pessoa. Aqui na Fiat a gente aprendeu uma coisa bem legal, na época que eu trabalhava lá,
que a comunicação é chamada de comunicação escalonada. Então, vou dar um exemplo bem prático. Feriado. Feriado é a polêmica, né? Vai trabalhar ou não vai trabalhar? Verdade. E aí, o que é que o RH fazia? Isso eu dou um exemplo para todos os RHs que eu trabalho, porque isso era muito legal deles. Eles tinham uma comunicação, então eles pegavam essa comunicação e passavam para a gerência, através de slides. Ó, é essa a situação que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar por estratégia financeira, por isso, por aquilo, e a gerência pegava isso aí. Agora, vamos passar para a coordenação. Era outra apresentação, e aí passava para a coordenação. Ó, é esse o objetivo, é esse. Aí passava para nós, team líderes. Pegava, colocava a gente, todo mundo numa sala, e eles apresentavam aquilo ali. Ó, vocês vão falar exatamente assim para a operação. Dessa forma, dessa. E aí a gente juntava num momento só, em várias células, aí descia com televisão, tal, colocava o pessoal dentro de sala. Para quê? Até para não ter ruído. Se um líder falou no primeiro horário e o outro só vai falar no segundo horário. Então, todo mundo simultaneamente falava isso e a comunicação ela saía perfeita. Por que eu falei esse exemplo? Porque quando você vai comunicar para a pessoa o benefício ou alguma mudança que vai ser feita, alguma situação que vai ter que começar, uma regra que vai ser iniciada a partir daquele momento, eu tenho que entender o ganho de toda a cadeia. O gerente, ele tem um ganho. O coordenador, ele vai ter um ganho dele. O supervisor também. E o operador também. Então, se eu chego numa empresa, e agora vamos falar na prática, estou comunicando que a empresa, a partir de hoje, vai implementar o WCM. E aí eu chego faço um fala fábrica e digo, pessoal, o WCM vai melhorar as condições da empresa, o WCM vai fazer a sua empresa prosperar, a empresa vai crescer, vai faturar mais. Qual sentido faz isso para um operador? Nenhum. Zero, nenhum. Não conecta com ele. Por isso que eu falo, Emerson, ele pode estar aqui para endossar o que eu vou falar, né? Eu sempre converso com os consultores, eu, pessoal, vai implementar alguma melhoria no posto de trabalho daquele colaborador, só fala em benefício para ele. Véio. Esquece de falar de que vai aumentar a produtividade, que vai aumentar a eficiência. Fala o quanto que aquilo ali vai melhorar a vida dele. Que automaticamente você vai conseguir trazer a consciência para ele. Cara, se tu movimentar menos os materiais aqui, tu vai conseguir chegar muito menos cansado em casa. Tu vai conseguir, hoje tu chega cansado em casa, o cara chega exausto. Tua coluna tá doendo. Beleza, ó, vamos melhorar a ergonomia aqui do teu posto de trabalho. Vamos melhorar a ergonomia, vamos colocar tudo mais próximo de você. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa e vai conseguir brincar com seu filho. E aí o cara faz, bora. Vai melhorar a minha vida? Eu quero. Aí o que é que acontece? Esse rapaz ele vai trabalhar muito mais rápido. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai começar a produzir mais. E automaticamente você começa a esticar a corda. Dá para esticar a corda. Então, o processo de comunicação e também é empírico. Infelizmente, é difícil você tangibilizar o quanto que uma boa comunicação ela pode trazer um resultado incrível. Correto. E se você for falar, eu sou um expert em comunicação. Se eu melhorar a comunicação nos setores, entre teus setores, tua produtividade vai aumentar. É difícil de a gente mensurar isso. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque um dos maiores problemas que temos hoje dentro das empresas é a comunicação entre os setores. Muito analfabeto funcional que não consegue ler um texto e interpretar. O WhatsApp, cada dia que passa, é muito mais usado. E quem é que nunca arrumou uma confusão no WhatsApp? Porque o cara interpretou errado. Todo mundo já passou por isso. Com certeza. Você fala um negócio, o cara já vem com grosseria. O cara, não, pô, não falei, né? O WhatsApp, a escrita não tem tom, né? Mas tem acentuação. Tem tudo bonitinho. Se o cara lê ali, o cara entende. Então, se você bota interrogação na pergunta, se você bota exclamação ali, você está afirmando ali. Se você coloca 5 pontos sem nada, você é um cara desleixado. Saiu a palavra da minha boca e chega no teu ouvido, né? Exatamente. Mas só chegou a palavra e deixou ficar o sentido. É isso aí. E essa comunicação dentro da empresa, ela consegue ser estruturada. Dá para ser implementado de uma forma onde que o RH, junto com a alta gestão, consegue entender de forma escalonada qual é o benefício para cada um daqueles naquele momento e você realmente entregar o que cada um quer, o que cada um precisa. A gente está falando de adultos, treinar adultos, fazer com que o adulto cumpra a ideia. Como é que o adulto ele trabalha hoje? Na ansiedade, com pouco tempo,
ele quer o benefício dele, ele quer trabalhar o mês todinho, ele quer pagar as contas, e ele quer ter uma qualidade de vida, ele quer bater a bolinha com os amigos, ele quer tomar uma com os amigos dele, ele quer proporcionar um cinema para a família. E no final ele, às vezes, não tem energia para fazer isso, porque o trabalho é árduo. Então, vai mudar isso? Só vai mudar no dia que tirar pessoas e colocar máquina. Não adianta. Você trabalha num processo produtivo onde é sequenciado, onde tem um volume gigante de produção, a pessoa vai trabalhar muito. Então, foca em melhorar o posto de trabalho da pessoa. Mas, antes disso, a comunicação, ela que vai ali colocar o colírio nos olhos da pessoa. Ele vai acreditar em você, se você tiver. Aí é a tal da comunicação assertiva, né? Ô, Wilker, quais erros comuns você observa em empresas que falham em comunicar seu valor de forma estratégica? Certo. Rapaz, você falando, eu fiz uma associação de Freud com Jesus. Que para você ter ideia, o quanto você me faz refletir. Um filosófico, né? Eu queria ser assim, filosófico. Pois é, cara. E que tem tudo a ver com a pergunta que você me fez, né? Pode ficar à vontade. Qual é o erro da comunicação? Aí, de novo, você que está assistindo, desenhe uma pirâmide de novo, que eu já vou dizer os 3 vértices, tá? Que vale muito para o que você estava falando também. Vou terminar fazendo esse link e vou te dizer por que eu lembrei de Freud e de Jesus. Por que Freud? Aí Freud, no estudo da bilis, ele fala lá do fleumático, do colérico, do melancólico e do sanguíneo. Todos nós temos uma forma de receber a mensagem. E todos nós temos que entender o sentido da mensagem que está sendo enviada para mim, que é o que você está falando, né? Então, o cara não faz porque não entende, muitas vezes. Então, o que é que acontece? Não fala as coisas negativas, fala as coisas positivas. Não vende para o cara que ele vai produzir mais. Se ele for um cara analítico, que o tesão dele é bater a meta dele, que o tesão dele é o processo, se eu chegar para um cara e dizer assim, poxa, vai ser melhor para ti, tu vai estar mais descansado, ele está pouco se lixando, ele tem um tesão pelo número, ele tem um tesão para o resultado. Por isso as pessoas que trabalham com vendas, elas são motivadas pela comissão e pela meta. Porque é o perfil centralizador dela, tá? Então, se você não está entendendo em casa o que é isso, aí me segue lá, que a gente faz um teste e eu te mostro se você é analítico, se você é apoiador, se você é centralizador, se você é catalisador. Cada pessoa tem uma forma de reagir e de entender. Por que a ligação com Jesus? Como é que tu coloca uma pessoa que é filho de Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente numa cruz? Por que aquele cara aceitou ser chicoteado? Por que aquele cara aceitou estar ali naquela cruz? Porque tinha um sentido. Ele topou encarnar, vir, passar por tudo aquilo, porque tinha um sentido, tinha uma promessa. Fazia sentido ele ser crucificado. Então, quando eu pego um colaborador que está cansado, que está ali no pau, na produção, que ele não entende por que ele está fazendo aquilo, ele está sendo crucificado, então ele só vai ver o sacrifício. Tem que haver o sentido, tem que haver o propósito. E é a comunicação que traz esse propósito, que traz esse sentido. Aí, por que isso? Porque qual é o maior erro da comunicação nas empresas? Qual é o maior? E quando eu falo da comunicação, eu estou falando da comunicação intra e inter. A comunicação entre as pessoas que fazem parte da empresa e a minha comunicação com o meu cliente. Certo? Qual é a maior falha? Vamos lá. Dentro do triângulo, tá? Aí você coloca numa vértice eu, no outro vértice o outro, e na pontinha lá em cima da pirâmide coloca a mensagem. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, eu não sei dirigir a empresa, eu não paro para pensar se a minha comunicação está sendo assertiva ou não. Se eu sou uma pessoa rude, se eu sou uma pessoa prolixa ao falar. Aí eu não me conheço e eu não sei aonde eu quero chegar. Eu não vou me comunicar nunca bem com ninguém. E o problema está em mim. Não está no outro.
A gente brinca muito quando eu estou dando consultoria, estou dando treinamento de comunicação, que eu mostro o esquema, né, de comunicação que a gente aprende lá na escola, lá na língua portuguesa a gente aprende isso, né, quando está estudando português. Emissor, receptor, mensagem, canal, ruído, né? Isso é bem clichê, Desde né? Essa português, estrutura. cara, isso é ensinado quando eu estou estudando língua portuguesa, isso é ensinado quando eu estou dando comunicação, isso é ensinado quando eu estou falando de marketing, isso é ensinado quando eu estou dando gestão, e a gente não aprende. É verdade. Aí por que Freud vem à minha cabeça? Cara, eu já parei e já fiz qualquer ferramenta. Eu já fiz um DISC, eu já fiz um eneagrama, eu já fiz um Freud, eu já fiz uma análise comportamental. Eu sei como é que eu funciono, eu sei como é que eu transmito. Não sei. Eu só acho que a forma que eu passo é certa. Por quê? Porque eu sou o gerente. Porque eu sou o dono. E às vezes não é. Então, quando você pede alguma coisa a alguém, é bíblico. Pedi, por que não recebeis? Porque não sabeis pedir. Não sabe pedir. Aí não recebe. Isso em tudo. Aí a empresa não vai para canto nenhum. Por quê? Porque eu não sei direcionar. Porque eu não sei dar ordem. Né? O outro. Eu não sei quem eu sou, como é que eu vou ler o outro? Autoconhecimento. Eu não tenho autoconhecimento, eu não me conheço, como é que eu vou te conhecer? Aí eu não consigo manter uma comunicação contigo, um canal de comunicação assertivo contigo. Tu me acha uma pessoa snob. Tudo que eu falar, tudo que eu usar na primeira pessoa vai reafirmar aquilo que você acredita que eu sou. Então você já vai ter um bloqueio enorme sobre qualquer coisa que eu for lhe ensinar, que eu for trocar de informação com você. Não vai fluir, ponto. Não vai fluir. Eu tenho que saber como você funciona. Bora ser egoísta? Eu tenho que saber como você funciona para eu lhe conduzir para onde eu quero. Aí vamos ser humilde, não tem problema nenhum nisso, cara. Eu tenho que me rebaixar, eu tenho que me envergar para eu atingir os resultados que eu quero através de você. Então você vai ser o foco da comunicação. Ponto. Eu tenho que saber o que é que eu quero. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem você é. Para quê? Para que a mensagem que eu passe seja verdadeira, tenha sentido, tenha propósito. Aí as coisas fluem, as coisas acontecem. Aí por isso Jesus se permitiu ir para a cruz. E tudo isso entra nessa cadeia que você fala. Né? Você está falando aí da cadeia das camadas da comunicação, né? Se o diretor faz a apresentação e diz assim, é essa apresentação e é desse jeito, desce goela abaixo, não flui. Porque não faz sentido. Não faz sentido eu trabalhar final de semana. Agora, eita, a meta da empresa para atingir, para a gente ganhar, para sair a cesta básica de premiação. Olha, aí se a gente conseguir fazer isso, pronto. Eu faço muito isso em indústria. Se bater a meta da semana, a gente vai correr para todo mundo largar no sábado 2 horas mais cedo. Faz sentido eu me matar durante a semana. Faz sentido eu esticar 15 minutinhos. Faz sentido eu não chegar atrasado. Por quê? Porque eu vou ganhar 2 horas para fazer o quê? Para escovar meu cabelo, para ir fazer minhas unhas, para ver meu filho, para jogar pelada, para tomar cerveja com um amigo. Essa falta... É a troca de um feriado, né? É a falta de inteligência emocional da gente, cara. Né? Por quê? Porque faz sentido. Por que tu estás aqui? Por que tu estás aqui nesse podcast? Cara, porque uma pelo convite e outra porque para mim faz sentido estar nesse momento aqui. Porque faz sentido. Trabalhar na minha autoridade, para poder criar mais conteúdo para a internet. Tá vendo? Faz sentido. Tá alinhado com o que você propôs para sua vida. Faz sentido. Por que a gente não tá na praia tomando uma cerveja jogando a bolinha? Porque não faz sentido. Aí a gente para de tomar as decisões em cima do que eu quero, em cima do que é prazeroso. Aí a gente volta a ser filosófico. Por que a gente tem resultado na vida da gente? Porque a gente se propôs a fazer o que tem que ser feito. Isso aí. Eu faço o que tem que ser feito, eu tenho resultado. Eu faço apenas o que me dá prazer, eu só tenho prazer. E lembrando que o prazer, ele é momentâneo. Ou eu tenho que achar prazer naquilo que eu tenho que fazer, né? Isso aí.
É Aí o eu que viro gera socrástico, né? e o que gera realmente uma continuidade naquilo que nós fazemos, né? O que fortalece o propósito é você ter o olhar de enxergar a longo prazo. Porque hoje a sociedade, na sua grande maioria, está muito doente, está muito fora, se colocando fora de padrões, está desestabilizada. Porque estão muito focados no resultado a curto prazo. Na verdade, a curto não, vou corrigir, a curtíssimo prazo. As pessoas elas perderam a dimensão de ter a capacidade de enxergar algo além. Elas só estão enxergando aqui, à frente do umbigo, como diz o ditado popular. Quando eu me comporto dessa forma, quando eu me predisponho a agir dessa maneira, eu começo a jogar fora toda a minha possibilidade do que nós chamamos de futuro. Por quê? Eu só estou focado no meu momento. E focar no momento é errado, Emerson? Não, mas em excesso é perigoso. Por quê? É aquele trecho daquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí a vida vai te levando e você vai. Quando você menos espera, você está na beira de um precipício, sem condições de voltar e, pior, sem ter alguém para te estender a mão ou a corda para te ajudar a te salvar. E o que é que acontece? Tu cai. E muitas vezes essa queda ela causa uma morte espiritual, uma morte emocional e, pior, morte física também. Então, pensar estrategicamente, que é uma das bases da nossa comunicação aqui hoje, né, daquilo que nós estamos abordando, pensar estrategicamente não é só sobre negócios, é sobre a sua vida também. É sobre o que você projeta, sobre o que você quer. Hoje, você tem a oportunidade, assim, repito, como outros convidados que estiveram aqui conosco, de estar ouvindo pessoas que não apenas estão trazendo para você uma base teórica, mas são pessoas que estão trazendo vivência e case de que isso realmente funciona. Porque, repito, o Wilker hoje não é um Wilker que caiu do céu. O Diego hoje que está aqui não é um Diego que, pum, uma mágica, estalou o dedo, surgiu. Não. São pessoas e profissionais que vêm sendo construídos ao longo dos tempos, ao longo dos anos, e que, como eles bem falaram, não estão ainda finalizados. Continuam em construção, continuam sendo moldados. E aí a pergunta que eu faço para você que é gestor, você que é líder, você que aí está se desenvolvendo profissionalmente e nos acompanha. Qual é a construção que você está fazendo? Será que se você olhar para trás, daqui a 5 anos, você olhar para trás, você vai sentir vergonha e desgosto ou você vai sentir orgulho daquilo que você está construindo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque se eu começo a conduzir a minha rotina pensando apenas no agora, sem me preocupar, Emerson, mas o amanhã só pertence a Deus, correto. Mas Ele nos deu também condições de trabalhar para construir um amanhã melhor para nós. Porque senão, não existiria o livre-arbítrio. Respeito você que não acredita no livre-arbítrio. Respeito a tua opinião, mas não concordo. Tá. Eu vou ser bem rápido agora. Pode ficar à vontade. Você falando... Diego, quando a gente sair daqui, eu vou pagar seu almoço, porque você tem muito para me ensinar, cara. Gostei. Ó, Tá gravado, viu? tá gravado, né? Aceito. Cara, eu tenho e umas... quem convida? umas Podcast 300... não ganha, né? Não, você Desafio vai, aceito. o menino do áudio vai todo mundo, tá? Eu aceito. velho. Não trouxe a Mas carteira mesmo? Eu trouxe a mas, carteira, tá? cara, eu anotei milhões de coisas e você tem um raciocínio que me faz refletir sobre muita coisa. Quando você falou aí da pseudo vida luxuosa, né? E a gente falou aqui de que as pessoas só querem a medalha, né? Mas Sim. não querem o treino. É muito engraçado quando as pessoas veem a gente sentado. Eu tenho 44 anos de idade. As pessoas me veem depois de 44 anos e dizem assim, eita, para ele foi muito fácil. Eu estava numa faculdade dando uma palestra para uma turma formanda de Direito. E uma menina se levantou e fez assim, doutor, é porque para você deve ter sido muito fácil, né? Eu não sei se você herdou a empresa de consultoria das seus familiares, como do seu pai, que geralmente passa de pai para filho, de alguém que lhe ajudou na vida, mas é muito fácil quando o senhor está aí. Difícil é a gente que tem que estudar, por exemplo, eu estudo e trabalho. Então, o curso de Direito para mim foi uma vitória.
Aí eu cheguei para a coordenadora e disse, você me permite eu tirar o blazer e eu falar de igual para igual com ela? Ela disse, permito. Aí eu tirei o blazer, desci do púlpito, eu disse, eu estou descendo porque eu quero conversar de igual para igual com você. A tua história é a tua história e tem as tuas dificuldades, mas deixa eu só contar rapidinho a minha, tá? A minha história começa, minha mãe me achando numa calçada, no dia de chuva, eu abandonado, jogado numa calçada. Tive muita gente que me ajudou, que me deu a mão. Certo? Mas hoje, para ter 3 faculdades nas costas, para ter o que eu tive, eu passei períodos na minha vida que eu saía para trabalhar na quarta-feira e voltava no sábado. Mergulhado dentro... Eu fiz 2 faculdades simultaneamente, ainda era diretor de uma fábrica com 140 funcionários e ainda estava abrindo meu primeiro negócio. Não me pergunte como eu fazia isso. Mas era meu treino. Aí as pessoas agora só querem falar da minha medalha. Cara, cada um tem seu difícil, pega o seu. Escolha o seu. Mas as pessoas, elas olham para a gente e dizem assim, chegou, foi fácil. Chegou, deve ter sido alguém que apadrinhou, que deu. Cara, não foi não. Foi uma história de muita ralação e cada um tem sua história. Sim. Certo? Então corre para fazer o teu, cara. Corre para fazer o teu, porque se for para falar de dificuldade, a minha história começa assim. A história da biografia, né? Hoje eu palestro, não falo minha biografia. Um dia vai ser legal falar da minha biografia. Né? Passei vergonha várias vezes. Na minha primeira promoção, no meio de todo mundo lá, um dos líderes se levantou falando que eu não merecia. Pois no meu primeiro emprego. Então, cara, eu passei por difícil. várias situações, mas eu não gosto de contar isso porque, como eu falei, hoje a minha jornada não é ficar falando da minha biografia, não. Se for, vai ser legal, eu vou fazer muita gente chorar. Eu já fui humilhado, já fui maltratado, já fui esnobado, tá? Acho que todo mundo passa por isso. Sim. Todo mundo passa por isso. E no final vai ter, beleza, a biografia é muito bonita, sucesso, ganhou muito dinheiro, conseguiu conquistar muitas coisas. Isso é que no final eu busco um dia que aconteça isso. Mas agora, quem está... Sabe o que eu enxergo, Will, que às vezes é que você vai para as palestras, vai para os movimentos, você vai muito travado e vai muito fechado. Uhum. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que foi para... Ela me falou essa experiência, eu falei, pô, realmente isso faz muito sentido. Eu já passei por isso também. Ela fez uma vez, ele fez coaching, eu fui para uma palestra do Paulo Vieira. Cara, eu odiei a palestra dele porque passei o tempo todo falando, isso aí é PNL. Isso aqui agora ele está fazendo um momento de ativação. Isso aqui agora é focado no motivacional. Então ele ficou ali criticando o trabalho que o cara está fazendo ali, uma jornada para pegar aquele público ali, motivar, levantar a bola, fazer com que as pessoas reflitam, que é o papel que ele faz a proposta dele. Ele fez. Depois eu fui em outro evento dele, mas desse aí eu fui desarmado. Desse aí eu fiz, cara, vou fazer tudo que ele falar lá, eu vou fazer a prática, vou gritar, vou pular, vou me abraçar, vou falar o que eu quero e vou sentir a experiência. E ele teve uma experiência totalmente diferente. E quando você fala dentro de negócio, quando você chega a um ponto que você acha que conhece tudo e é absoluto, e aí você não pode também ter falsa modéstia. Eu odeio a tal da falsa modéstia. Tu sabe WCM? Sei. Tu domina? Domino. Conheço muito bem. Tu tem o que aprender? Tenho. Muito ainda. Tenho que aprender. Tenho certeza que eu conversar com alguém que teve experiência com o WCM vai me ensinar. Obviamente, mas eu sei. Eu não vou falar que, um pouquinho... Esse negócio diminutivo, eu não gosto disso. Sei um pouquinho, não é tão difícil, cara, é difícil. Sei muito, aprendi, estudei, e esse é o meu conhecimento. Agora, parar de aprender, eu nunca vou parar de aprender. E isso eu não estou falando bonitinho, não, nem romantizando o aprendizado, mas é a realidade das coisas. Muitas vezes, numa situação como essa, a pessoa vai armada, não sabe a tua história, não sabe onde tu chegou ali. Eu estava vendo ali, tirou aquela foto, internet hoje, infelizmente, está trazendo muito isso para a gente. Você chega lá, a pessoa... Você não entende por que aquela pessoa ali está com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não entende como o cara está fazendo tanto dinheiro. Você acha, cara, às vezes até começa, né, cara, mas eu tô nesse ramo da rede social. Eu digo a você, é estratégico também, porque um dia eu quero nadar nessa onda. Com certeza.
Cara, mas tu prefere estar viajando e indo para cliente resolvendo? Tu queria ganhar dinheiro em casa, queria ganhar dinheiro em casa. É porque tu é preguiçoso? Não, é estratégico, pô. Eu vou ter mais tempo com minha família. Eu vou ter. Quem não quer uma renda passiva? Todo Pois mundo é. quer. Então eu fiz isso aqui é estratégico. Esse podcast aqui, Deus quiser, e vai continuar mantendo essa consistência, vai monetizar. Quando monetizar, daqui a 1, 2, 3, 4 anos, pode bombar daqui a 2 meses. Cara, internet é assim. Mas o que a pessoa tem que entender Consistência. é consistência, é entender a jornada de cada Conteúdo. um, o conteúdo, E o propósito. propósito e com o coração é sempre copo vazio, né? A história do Lean, né? O pessoal fala copo meio cheio, copo meio... Mas é copo vazio, cara. Senta numa mesa, vai com o copo vazio. Porque sempre que eu sento numa mesa, eu me coloco sempre abaixo de quem está lá. Mas não em relação a me denegrir, mas sim para começar a aprender. Então eu sento numa mesa, a gente senta na mesa com pessoas que já sentei em mesa que eu nunca achei que ia estar com aquelas pessoas, mas estava ali e estava conversando, e quando eu começava a falar, o pessoal me escutava e eu ficava, caramba, né? Eu tive, para quem me conhece, sabe que a gente tinha um VP aqui, né? Um vice-presidente, que era um cara que cuidava da Fiat, e hoje ele é nosso sócio. E como que um dia um team leader de uma fábrica, de uma grande indústria, você vê aquele cara ali que é o untouchable, né? Intocável ali, e depois de 5 anos você está com sociedade com aquele cara ali. E eu gosto de trazer esse exemplo para mostrar que até você lá embaixo, e eu lembro do que ele falou para mim, ele fez, cara, tu é diferenciado, porque quando eu ia na fábrica, tu vinha falar comigo. Enquanto os líderes tudo se escondia dentro das áreas, tu vinha falar comigo. E toda vez que eu ia falar com ele, eu apanhava. Apanhava assim, de tipo, como é teu hora? Como é que tu sabe que tá perdendo? O que é o oi? Como é que tu mede a eficiência do teu equipamento? E eu fui aprendendo, mas sempre, que é o diferencial, que eu acho que nós três estamos aqui, se expor. Sempre se expor. Cara, para errar ou para acertar, tem que se expor. Eu tenho um professor de inglês, ele fala muito, ele vai, o teu bom é que tu não liga que tu tá errando, tu vai falando. Eu falo, claro, eu tô aprendendo a língua, eu não sou fluente, nem no português eu sou fluente, então eu vou ficar com vergonha de falar inglês. Chega num lugar, a gente viajou, né, a gente sabe Sim. disso, cara, vou falando, se errar, cara, não ensino errar, diz que eu errei e eu vou acertando, e eu vou arrumando, mas a gente tem que estar exposto mesmo ao desafio, né, à dificuldade. Isso que acho que é o grande diferencial, é você estar preparado para cair. Sempre importante. Você não vai pensar em cair, não, mas esteja preparado sempre para cair. Esteja sempre preparado para sentar na mesa e ter um cara muito melhor do que você, muito mais intelectual, com muito mais conhecimento. E isso faz a gente crescer de um jeito que é absurdo. É absurdo. E você aprende até com seu filho pequenininho. E como aprende? Ensina, né? Chegamos ao nosso tempo mais chato de encerrar. Sério? Coloca o somzinho aí. Mas antes de passar a palavra para vocês realizarem os agradecimentos, eu queria, né, realmente, pô, cara, eu falo isso muito, às vezes pode, é clichê, é para querer ser educadinho com os convidados, não é. Porque pessoas como vocês, não pode ser um episódio de podcast, tem que ser um episódio, parte 1, parte 2, parte Série, 3, tem uma série, né? dentro de um episódio. Porque a quantidade de situações que são proporcionadas, eu sempre falo isso, né? Eu sou agraciado por Deus, né, por ter a oportunidade de conhecer pessoas como vocês, de ter pessoas na minha jornada. Cada convidado, cada pessoa que chega aqui, deixa uma semente, deixa uma lição, deixa um aprendizado, deixa uma orientação. E tem uma frase que eu gosto muito de falar ela, que eu vou parafrasear aqui um pouco, né? Vou mudar um pouco, que é do Abel, o técnico do Palmeiras. Eu digo ela da seguinte forma: mente aberta e coração quente. Mente aberta para aprender e coração quente para fazer. Não adianta você chegar em um cenário, em uma situação com rispidez, com ego, né? Que infelizmente é algo muito comum hoje na sociedade. Você achar que é o tampa de crush, a última Coca-Cola gelada do deserto, porque você não é. Você não é. E quando o Diego ele traz uma colocação como essa, eu tenho observado isso muito também em você, tá, Wilker? Nessa jornada recente nossa aí, principalmente no BNI, é que
a todo momento nós estamos rodeados de pessoas que vão nos ensinar, de pessoas que vão compartilhar. E o quanto eu vou crescer através daquelas pessoas, quem vai dizer sou eu. Se eu estou com a mente aberta para aprender e com o coração quente para colocar em prática, para executar aquilo que está sendo ensinado. Porque não adianta você ter 10 faculdades, não adianta você ter 20 especializações, ter mestrado, ter doutorado, ser o gerente, o diretor da empresa que comanda o castelo de Grayskull. Se você não tem humildade, se você não sabe respeitar as pessoas, se você não tem um caráter bem formado para entender que todo mundo, desde o servidor ali da tua empresa, o zelador, até uma pessoa que está ali num cargo mais alto, todos eles, independente do nível, da faixa salarial, mas todos eles têm lições para ensinar, para compartilhar e coisas importantes para passar. Então, tudo isso que vocês trazem para nós aqui é uma lição de vida, é uma orientação. E cabe a mim, cabe a cada um que está assistindo realmente colocar em prática, fazer valer. Então, sem muitas delongas, o Wilker está com você a palavra de agradecimento, depois o Diego Marinho. Cara, agradecer primeiro a você, Emerson, muito obrigado. Obrigado. Mas eu não estou falando obrigado pelo convite do podcast, não. Porque eu entendo isso como consequência e como etapa, né? Como consequência do relacionamento que a gente se propôs a crescer. Sim. Certo? A desenvolver. E como etapa, porque eu sei que terão muitos outros e muitas outras etapas, e não só podcast, como vários e vários encontros para a gente trocar ideia, né? Muito obrigado, Diego. Como eu lhe disse, cara, muita coisa aqui. Obrigado, meu amigo que está de cabeça baixa aí, que está filmando, certo? Você faz parte disso, embora você não apareça. Com certeza. Mas se não fosse você, não estaria nada gravado, certo? Então, meu muito obrigado. Agora, engraçado, que tocou no meu coração na verdade, a gente estava conversando antes, e tocou no meu coração um agradecimento especial a pessoas que foram muito importantes na minha vida e que foram a base para eu estar aqui, certo? Então, Eduardo Leff, que foi um grande gestor, me ensinou muita coisa. Eu digo que metade do que eu sei sobre gestão vem dele, a outra metade vem do meu pai, Nelson. Minha mãe que me ensinou a ser empreendedor, né? Dona Eunice. Mas tiveram pessoas, cara, que mudaram muito minha vida e que foram muito exemplo. Ângela Maria, Marieta, professora Fátima, professora Nadege, cara, meus professores da época do Polivalente me ensinaram muito, não só a matéria, né? Póvoas, cara, são muitos aqui, e que me ensinaram muito, me formaram para a vida. Então, hoje eu vou deixar o agradecimento para eles, que foram meus grandes professores que me ensinaram muito, muito mesmo a como lidar com as situações da vida. Meu agradecimento hoje vai para eles. Muito bom. Cara, obrigado. Parabéns aí por essa jornada. Do mesmo jeito que você vê minha evolução, eu vejo também a sua, né? Estamos crescendo juntos, isso é legal. Empreendendo, buscando aí o nosso lugar ao céu. Estamos aí nessa jornada. Esse projeto é fantástico. Prazer conhecer o Wilker um pouco mais. A gente vai, com certeza, fazer bons negócios. Vamos trabalhar muito bem juntos. Agradecer principalmente a Deus, porque ele tem colocado pessoas muito boas no nosso caminho. E isso é bem legal, né? Você falou aqui agora, lembrando eu fiquei pensando, será que eu vou fazer isso aí também? Mas eu comecei a ver uma lista gigantesca aqui, eu vi. Tenho certeza também que você não falou nem metade, aí metade das pessoas que compartilharam com a nossa trajetória, né? Mas eu acho que é um momento legal, é um momento de uma jornada bonita que está sendo construída, está dentro do teu podcast. Eu fico muito feliz de ter vindo para Recife, e uma das coisas que eu fechei minha agenda foi para vir para esse momento. Eu vim por um motivo pessoal, mas a ideia é que a gente venha mais vezes. Vou vir agora para o evento, vai ser... 25 de outubro. 25 de outubro, está na minha agenda aqui, mas eu ainda não tenho decorado, não. Então já tem que comprar passagem, porque, para quem sabe, eu estou morando em São Paulo agora, né? A vida me levou para São Paulo, graças a Deus, eu estou muito feliz lá também. E isso é bacana, continua com isso aqui, vai nessa pegada. A consistência, ela vence qualquer coisa, né? A disciplina, ela vence qualquer coisa. Então, não tem segredo, vai nessa jornada. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, LinkedIn,
Instagram, TikTok. Eu não mexo, mas tem alguém que mexe para mim, tá? Mas Cronos Consultoria, Lean Plus e Diego Marinho, tá? A gente cria muitos conteúdos, diariamente criando conteúdo aí nas redes sociais, muito buscando disseminar aí a metodologia e essa visão Lean para eliminar desperdícios nos processos. Então, obrigado. Obrigado. Também. Tamo junto. Bom, para não se estender demais, né? Vocês sempre perguntam, como é que a Emerson conhece essas pessoas? O Wilker, Network, temos um grande amigo em comum, né? Até antes do início da gravação, ele trouxe um pouco desse testemunho, assim podemos dizer, que é o nosso amigo Bruno Magalhães, né? Ele esteve, inclusive, aqui conosco alguns episódios atrás, para mim é uma referência naquilo que ele faz, e ele tem um diferencial a mais, porque, como eu já falei, Bruno não é um advogado comum, ele é um estrategista dentro daquilo que ele exerce. E quem assistiu o episódio, você que não assistiu, volta lá, alguns episódios atrás, assiste, vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui. Então, me sinto honrado de ter conhecido o Bruno, Deus ter colocado ele ali no meu caminho, e no meio dessa trajetória, aí Deus diz, pronto, agora eu vou estabelecer outro marco aqui na sua linha do tempo, Wilker. Meu amigo, obrigado. Então, muito obrigado, né? O Wilker sempre está voltando comigo ali nas quintas-feiras da nossa reunião do BNI. Ele vem toda quinta-feira, eu tenho uma mentoria 0800, né? Com esse Temos cara. temos uma troca, toda quinta-feira. Não, mas pode ter certeza que ali, ó, a minha sacolinha, quando eu chego em casa, eu digo, pronto, aqui já está cheia. Aí vou ver o que dá para botar em prática a curto prazo, a médio prazo, e esvaziar ela para quinta-feira de novo, tá com ela pronta, né? Então, gratidão a Deus pela tua vida, muito obrigado por topar esse desafio. Eu sei, né, tenho acompanhado teu trabalho, não é agenda fácil, mas você se dispôs a estar aqui conosco, né? Abriu essa possibilidade, muito obrigado. E Diego, falar Diego é clichê, né? Se torna algo assim... Né? Não vou falar muito, porque às vezes o cara se emociona, só não vou ser chorão igual a Tássio, né? Mas, não, Tássio que é o chorão da Cronos, né? Então, assim, o Diego também é uma pessoa... Já o Diego não foi um network. O Diego foi uma ousadia, né? Uma ousadia minha, né? Já até postei um pouco dessa história recentemente lá no meu LinkedIn, lá no Instagram, né? Tinha passado por uma situação pessoal difícil, tinha acabado de voltar a trabalhar, estava me organizando para me casar, e aí o pouco dinheiro que eu consegui guardar, que foi ali R$ 1.500, né? A minha esposa pode testificar isso, né? A gente sempre teve muito isso de guardar o dinheiro junto, contar para ver o que vai planejar, o que vai fazer. E aí apareceu a oportunidade de fazer um curso no Recife, que era justamente R$ 1.500. Só que eu negociei com o dono da escola, ele disse, ó, se tu pagar à vista agora, eu faço para tu por 1.200. Aí eu fui lá e disse, ó, eu vou fazer o curso. Aí se você é louco, como é que a gente vai comprar o sofá, vai comprar as coisas que a gente está se organizando para casar? Eu disse, não, eu vou fazer esse investimento. E aí fui lá e paguei R$ 1.200. Foram quatro domingos de curso, né? Era das 8 da manhã às 18, lá no Recife. No primeiro dia o Diego não estava. Quando foi no segundo dia, aí ele estava lá, era ele e uma outra pessoa como instrutores, e fizemos a apresentação e tal. Aí, beleza. Só que o Diego, o outro instrutor que puxou. Aí, no terceiro, o Diego não estava. O Diego, acho que foi acompanhar a auditoria, alguma coisa na empresa, algo do tipo. Quando foi no último, que foi ele que deu o treinamento, aí foi ali que a gente teve o primeiro contato. Na hora do coffee break, eu me lembro muito bem hoje, no momento do coffee break, ele chegou lá e disse, ó, tu é professor, tal? Eu disse, eu atuo em sala de aula. Aí a gente começou a bater um papo, vamos trocar número, bora. Ali, no primeiro momento, já surgiu a ideia do CEMEG, que não era CEMEG antigamente. Em 2018 isso. Então, o primeiro CEMEG foi Emerson e Diego Marinho. Você entrar lá no Instagram do CEMEG, você vai ver nas primeiras fotos, Emerson e Diego Marinho, 2018. Então, ali foi o primeiro projeto que nós fizemos juntos. Depois, já não perdemos o contato e começamos a montar turmas de curso. O Diego começou a fazer isso em Recife, só que mais uma vez, a ousadia, que é uma das minhas características. Eu sou ousado. E aí, eu disse, Diego, eu quero trazer esse curso para a minha cidade, para o Cabo Santo Agostinho. Eu lembro até hoje, eu estava indo levar um amigo para fazer esse treinamento dele lá em Boa Viagem, só não vou lembrar o nome do hotel agora de imediato, Anaí, eu acho. Eu não vou lembrar.
Piedade. É em Piedade, né? Obrigado. E aí, quando terminou o treinamento, ele disse, eu quero bater um papo contigo. Aí a galera saiu, eu fiquei. Aí ele disse, quer ser parceiro da gente? Eu disse, bora, vou levar esse curso pro cabo. Aí ele disse, tu se garante? Eu disse, me garanto. A gente alinhou ali valor, preços, né, tal. E eu montei a primeira turma no cabo, montei a segunda. Aí aconteceram algumas mudanças. E depois a terceira e quarta turma já foi só eu e o Diego. Foi quando surgiu a ideia da Cronos, era focada ali apenas no Sebrae. Surgiu a oportunidade da consultoria, o Diego começou a puxar a consultoria. E como eu ainda estava em empresa, CLT, eu estava ali mesclando Sebrae, faculdade, dando aula e tal. E quando foi em 2022, foi quando o Diego chegou e disse, não consigo mais sozinho. Estou trazendo o Tássio, que trabalhou comigo, era gestor comigo lá na Fiat, e vou precisar de tu também, porque a Cronos já estava se estendendo para outros estados. Na época, era só São Paulo, Minas e Bahia, né? Que era a RB ali no extremo de Minas, na Bahia. Na Bahia eu cheguei a visitar, e a Condumax ficava em São Paulo, né? Fica em São Paulo. E aí depois começou a estourar ali Rio Grande do Sul, chegou a Nelson, chegou Manaus, Minas Gerais. Não, Manaus eu acho que foi um pouco depois. Né? Começou a vir empresa de tudo que era lugar e Diego disse, eu não tenho braço, não tenho condições mais. E ele durante quase 3 anos viajando, às vezes passava 15 dias fora, né, Diego? Sozinho, puxando tudo só. Gente, eu não tenho mais braço, tenho condições. E aí foi quando a gente startou. Mas onde é que eu quero chegar em tudo isso? É que você vai ser reflexo das 5 pessoas a qual você mais convive. Ponto. Se você procurar conviver com pessoas que buscam a Deus, pessoas que valorizam a família, pessoas que trabalham, pessoas que gostam de estudar, que falam sobre negócios, que falam sobre crescimento, você vai ser a sexta que vai estar no mesmo caminho. Se você está numa roda de pessoas que perdem tempo falando da vida dos outros, rindo da vida dos outros, apontando o erro dos outros, blasfemando, só quer saber de resenha, cara, tu vai ser a sexta pessoa que vai ser dessa mesma atitude. E aí, lá na frente, você não vai ter o direito, guarda bem isso aqui que eu estou dizendo, você não vai ter o direito de reclamar. Porque tudo aquilo que você está vivendo foi reflexo do que você construiu, das companhias que você permitiu entrar na sua vida. Então, ou você cria um bloqueio agora e se protege em relação a essas companhias, essas pessoas que vão fazer parte da sua jornada para mudar a tua performance, ou então você vai ser medíocre e não vai ter crescimento pessoal, espiritual e muito menos profissional. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, mais uma vez, grato a Deus por essa rica oportunidade, né, de ter vocês aqui na minha vida, o caçula e o mais velho, né, digamos assim. Gratidão, acima de tudo, a Deus por todas essas oportunidades que Ele tem proporcionado, a vida, o ar que nós respiramos, né, pessoas, momentos, situações e oportunidades. Gratidão ao meu menino que está ali, né, o pessoal sempre fala, né, o Will que até brincou no início, né, quando ele chegou aqui no estúdio. Pô, bicho, todo canto que tu chega, tu diz, teu menino, tu tá cheio, o povo vai pensar que tá cheio de filho por aí. São filhos na fé que Deus tem me dado, né? Não são filhos gerados, mas são filhos conquistados e que eu tenho a maior honra de ter eles na minha jornada, porque, como você bem falou, tudo isso aqui acontece não é porque Emerson está aqui, porque o Will está aqui, porque Diego está aqui. Porque tem o Alan, que é o cara que ajuda a fazer isso acontecer. Então, gratidão, Alan, a você por, né, brilhantar o nosso trabalho, né, ser um braço forte aí em toda essa jornada. Meus pais, meu irmão, minha esposa, que, como sempre, são pessoas fundamentais na minha jornada, são meus pilares de vida. Meus alunos, as pessoas que me acompanham, as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você que é nosso telespectador, você que está sempre aí comentando, curtindo, compartilhando. Cara, você é importante para isso aqui dar certo também. Então, gratidão a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos, que eu já estou com fome. Hoje, né, como vocês viram, tá gravado. A gente vai ser sobrou para mim, né? Sobrou pro meu carequinha favorito. Não tem um favorito, então, meu carequinha favorito, né? agora. Bambu, vamos lá. Vamos lá. Então, galera, muito obrigado. Contamos com vocês aí nos seguindo. Compartilhe esses vídeos.
os nossos episódios. Não fica só para você isso aqui, não. Compartilha, manda, dispara. A gente compartilha tanta besteira, né? A gente compartilha tanta piada, tanta coisa. Isso aqui é um momento massa. Então compartilha os episódios, compartilha os rios. Vai lá no Instagram, curte. Faz isso aqui dar certo junto conosco. Muito obrigado. Vamos que vamos. Se liga, gestor. Conto com você na próxima. Um abraço.